instituição entre os três poderes que mais perdeu a confiança dos brasileiros ao longo dos 2 últimos anos, segundo a pesquisa Genial Quest divulgada hoje. O índice relacionado ao legislativo caiu de 54% no fim de 2022 para 45% e foi superado pela desconfiança, que atingiu 52%. Já a Igreja Católica ficou no topo do ranking de confiabilidade, com 73%. Depois, apareceram. A pesquisa ouviu 12.150 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro varia de 1 a 2 pontos percentuais e o nível de confiança chega a 95%. A estimativa da inflação para este ano permaneceu em 4,85% depois de 14 quedas seguidas, de acordo com o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A expectativa continua acima do teto da meta para 2025, que é de 4,5%. De acordo com analistas, o tarifaço do presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros tende a conter a atividade e gerar um impacto para baixo na inflação. Para 2026, a projeção do IPCA passou de 4,31% para 4,30%. Já são 8 recuos seguidos. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou que a morte em massa de civis palestinos em Gaza, o bloqueio de ajuda humanitária necessária para salvar vidas e o assassinato de jornalistas e funcionários de ONGs estão chocando o mundo. Ele afirmou que a região virou um cemitério depois de quase 2 anos de guerra contra o grupo terrorista Hamas. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos classificou como genocida a retórica das autoridades israelenses e pediu à comunidade internacional que impeça a continuidade da situação no território palestino. No horário de Brasília, 9h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Native, seu primeiro Allianz no Bessa. Você que está na Paraíba e acompanha a programação pela CBN João Pessoa, fica agora com as notícias da sua cidade. Até mais! Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h07. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Oi, muito bom dia para você, um ótimo início de semana. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. E aí, como é que você passou o fim de semana, hein? Foi um fim de semana chuvoso, né? Aqui na região metropolitana, mas impressionante. Ontem mesmo, domingo, eu falei, tá nublado, vou à praia mesmo assim, não tá chovendo, vou à praia, não deve ter muita gente. E a praia tava lotada, minha gente. A gente morou em João Pessoa, o sol, né, não saiu, mas não choveu, o pessoal vai pra praia. E aí, como é que foi o seu fim de semana também? Você decidiu ir à praia, aproveitou a chuvinha, ficou em casa, trabalhou? Me conta, fala aí comigo no 981324088, porque é assim que eu quero começar essa semana, com muita interação, conversando com você que tá aí do outro lado, e sei que já tem gente chegando, viu? Tem vários ouvintes aqui mandando mensagem, já a gente conversa com cada um de vocês. E um abraço todo especial para você também que nos acompanha pela internet, nos acompanha pelo YouTube, canal da CBN Paraíba, no Instagram, enfim, nos acompanhando nessa manhã de muita notícia aqui na 101.7 FM. Fique à vontade, aumenta o volume do rádio, que tem muita notícia até a hora do almoço. Vamos aos destaques dessa manhã. Atenção, você que é motorista, você que é condutor de moto, porque a Zona Azul começa a cobrar pelo estacionamento a partir de hoje. A gente vai explicar direitinho já em que trechos essa cobrança já está sendo feita e como o pagamento deve ser feito. Tem política também aqui na nossa bancada. Esse foi um fim de semana de protestos, manifestações. A gente acompanhou, claro, e João Paulo Medeiros está aqui para trazer um balanço. João, bom dia para você.
Oi, Caio, bom dia para você, uma ótima segunda-feira para todos os nossos ouvintes. Exatamente, Caio, vamos fazer um balanço aí dessas manifestações do dia 7 de setembro aqui na Paraíba, especificamente aqui em João Pessoa, e também vamos trazer o resultado daquela reunião, né, que anunciamos na sexta-feira aqui na CBN, entre o prefeito Cícero Lucena e o governador João Azevedo, para tratar sobre a saída de Cícero do Partido Progressistas e sobre esse clima de rompimento que há hoje dentro da base governista. A gente traz os detalhes e as leituras também sobre esse assunto daqui a pouco na coluna de política. Daqui a pouquinho com todo o nosso time por aqui, então você convidada a ficar com a gente, tá? São 9 horas e 10 minutos. Tem atualização sobre o caso do influenciador Ítalo Santos. Segundo a apuração do Fantástico da TV Globo, Ítalo pediu para que amigos envolvidos com facções criminosas ameaçassem uma mulher que falou mal dele nas redes sociais. Informações também sobre 2 acidentes graves. Um deles que aconteceu agora pela manhã. Um carro capotou na saída da Perimetral Sul com uma mulher grávida dentro. Te atualizo já sobre esse caso. 9 horas 11 minutos. Segunda-feira é dia do quadro CBN Universidade. Olá, eu sou David Francisco, estudante de jornalismo da UFPB. E no CBN Universidade de hoje você vai acompanhar uma reportagem sobre vitiligo. Juntamente com Gabriela Siqueira, fomos em busca de histórias, tratamentos e perspectivas sobre essa condição que vai muito além da cor da pele. E é dia também de conversar sobre saúde mental na coluna Abertamente com a psicóloga Moisete Neves. Bom dia para você, ouvinte da CBN. O mês de setembro chegou com a principal campanha de prevenção ao suicídio e conscientização sobre saúde mental no Brasil, o Setembro Amarelo. Uma iniciativa que tem o objetivo de desmistificar o suicídio e incentivar a busca por ajuda. Mas será que todas as pessoas e as empresas estão preparadas para falar sobre esse tema tão sensível? Vamos conversar sobre isso na coluna Abertamente de hoje. Agora são 9h11. Trânsito. Por aqui eu te atualizo do trânsito durante toda a manhã, então é só ficar ligado, ficar ligada na CBN quando entrar no seu carro, tá? Ou vai precisar sair de casa também. Então, tem trânsito lento nesse momento na BR-101, você que está vindo de Bahia, de Santa Rita para João Pessoa. Fluxo lento é logo após o viaduto de Bahia, seguindo até o trecho do Mário Andreasa. Onde é que também tem trânsito lento? Pequeno trecho de lentidão na Avenida Dom Pedro II, já pertinho ali do Ibama. Também tem lentidão na saída do bairro Altiplano, ali naquele trecho próximo à escolinha do Flamengo. Avenida Rui Carneiro também com pequeno trecho de lentidão, sentido centro, próximo ao Brisa Mar. Retão de Manaíra, trânsito intenso e lento sentido centro, a partir da UPA Oceania até o Manaíra Shopping. E quem está saindo do bairro do Bessa, pela Fernando Luiz Henriques, também vai encontrar trânsito lento até o Retão de Manaíra. Se você passou por um trecho que está com o trânsito mais complicado, manda aí para mim no 981324088. Também manda o seu bom dia, como eu disse lá no início, fala como é que foi seu fim de semana. Eu gosto mesmo de saber aí um pouquinho de vocês também. Deixar um abraço aqui para o pessoal que já está chegando, né? Deixar o registro aqui, nosso querido Zulo Neves participando, já eu leio sua mensagem, o Décio Guedes, a Irene, a Eliana, o Mário Nicken, Gustavo Rocha, Odaí, todos os nossos ouvintes aqui chegando desde cedo, já a gente conversa com cada um de vocês, mas já deixo meu abraço apertado e meu muito obrigado por nos escolher para ficar bem informado, bem informada nessa manhã de segunda-feira. E por aqui eu não tô sozinho não, tá? Nos trabalhos técnicos Marcelo Henrique, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM, já tá no ar. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. 9h14. Giro de notícias. Começa hoje a cobrança do sistema Zona Azul em ruas do setor comercial e no centro de João Pessoa. Então, por telefone, para tirar nossas dúvidas, conversamos com Hoffman Barbosa, que é representante da concessionária que gerencia a Zona Azul aqui em João Pessoa. Hoffman, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes.
já estávamos vivendo, né, esse período de adaptação. A partir de hoje, essa cobrança vai ser feita. Quem ainda não se atualizou, quem ainda não baixou o aplicativo, não sabe o que deve ser feito, vamos explicar o passo a passo para quem está precisando ir ao centro? Vamos sim. Bom, primeiramente, quem não conhece o sistema ainda, nós estamos disponibilizando 4 meses de atendimento. Né? Nós temos os parquímetros que estão espalhados em toda a área da Zona Azul. Esses parquímetros são equipamentos eletrônicos que fazem a emissão do bilhete. O uso deles é bem simples, né? bem tranquilo. Nós também temos monitores, que são nossos funcionários que estão fardados, identificados em toda a área de estacionamento, aptos a tirar dúvidas das pessoas, a apresentar o aplicativo, que é outro meio de pagamento que nós temos, que é o RecPay, que é o meio que a gente mais recomenda para todos os usuários. Então, assim, quem não conhece, for estacionar no centro, procura logo o monitor, vê, tira a dúvida, faz o cadastro, emite seu ticket, é necessário. E no correr dessa semana, a gente vai estar liberando os pontos de venda também. A gente vai cadastrar várias lojas no comércio, na área da Zona Azul, que farão a venda do bilhete. Essas lojas estarão identificadas através de banners e cavaletes. De acordo com a disposição de cada loja, a gente vai colocar um material que identifica elas como ponto de venda. Para fazer esse cadastramento ou para indicar, né, a vaga, o carro, você tem que ter algumas informações. Precisa colocar número da vaga, também placa do carro, é isso? Nesse momento não vai ser necessário colocar o número da vaga, até por uma questão do costume das pessoas. Vai precisar identificar o veículo através da placa. A única informação que a gente vai precisar, que a pessoa coloque para emitir seu bilhete, é realmente a placa do veículo, em qualquer um dos meios que ele escolha. Lembrando as taxas, né? O motorista ou o condutor de moto, ele paga quanto e por quanto tempo ele pode ficar em cada vaga? Vamos lá. A gente tem para carros, a tarifa é R$3 por hora e para moto R$1,50 por hora. Lembrando que no sistema novo nós permitimos o fracionamento. Então, tanto o carro quanto a moto podem tirar bilhetes a partir de 30 minutos, custando R$1,50 para carro e 75 centavos para moto, até o limite de 2 horas, que é o tempo máximo de permanência na vaga. Esse pagamento é feito antes ou após? Assim que você chegar no seu carro voltando, você faz o pagamento? É necessário realizar o pagamento quando ocupa a vaga. Você colocou o carro lá da vaga, não tem o aplicativo ainda. Você tem 10 minutos para encontrar um parquímetro, um monitor, algum outro meio para emitir o bilhete regularmente. A gente tem uma tolerância para a emissão do bilhete de 10 minutos. Perfeito. Hoffman Barbosa, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia. Obrigado a você, eu agradeço. Tá aí, informação para você que vai precisar ir ao centro de João Pessoa, Zona Azul, começa a cobrança a partir de hoje. Baixa aí o aplicativo no seu celular, RecPay, RSKPay, PAY, ou faz o pagamento nos parquímetros, fala ali com os monitores, né, da Zona Azul para tirar as dúvidas, mas não esquece de fazer o pagamento para não pagar mais caro por utilizar uma vaga que agora está sendo cobrada, tá? Agora são 9h17. Um grande vazamento de água agora pela manhã está interditando nesse momento um trecho da Avenida Cabo Branco, a avenida ali da Orla de João Pessoa. Essa rua alagou parte, né? A água alagou parte dessa rua depois de que um buraco se formou na calçada em frente a um hotel. A equipe da Cagepa está nesse momento trabalhando no local. O abastecimento de água foi interrompido ali no trecho do bairro para o conserto e a previsão é de retorno às 14h. Então, atenção você que precisa passar pela Orla do Cabo Branco, trecho interditado nesse momento por causa de um grande vazamento de água. São 9h18, ainda atualizando você sobre o que está acontecendo nessa manhã. Um carro capotou no início da manhã de hoje na Perimetral Sul, ali saindo da Perimetral Sul, indo para a BR-101. Dentro do veículo estavam 2 pessoas, entre elas uma mulher grávida de 4 meses. O repórter Antônio Vieira foi até lá e traz as informações atualizadas. Oi pessoal, bom dia a todos. Eu chego com informações sobre um acidente com capotamento que foi registrado hoje pela manhã pelo BPTran, numa rotatória da Perimetral Sul, ali na área do bairro de Gramame, no sentido para quem vai para a BR-101. No carro estava um casal, a mulher inclusive gestante, 4 meses de gestação, e a situação foi que um outro carro teria batido de leve nesse carro no momento em que eles faziam o tráfego por essa rotatória. Esse carro
onde o casal estava terminou ficando sem controle e capotando. Bateu em um poste de iluminação, quebrou esse poste e ficou completamente capotado, com os pneus para cima. O motorista do outro carro conseguiu ainda prestar ajuda, chamar o pessoal do SAMU, que levou o casal para o hospital de trauma. A gente não tem de momento as informações atualizadas em relação ao estado de saúde do casal, mas fato é que eles saíram feridos com o carro capotado, e essa situação aconteceu por volta das 6 da manhã ali na Perimetral Sul. Essas são as informações e eu volto com você aos estúdios. Obrigado, Antônio Vieira, pelas informações. Nossa produção, inclusive, está em contato com os hospitais aqui da região para saber o estado de saúde dessas pessoas vítimas, né, desse acidente. Essa mulher grávida, né, inclusive, o pessoal passou por lá, disse que eles estavam bem, mas a gente precisa atualizar com mais precisão esse estado de saúde. Vamos trazer ainda nessa edição essa atualização para você. E agora a gente fala sobre um outro acidente. São 9 horas e 20 minutos, porque um homem de 19 anos, um jovem, morreu no último sábado após um acidente no Colinas do Sul, em João Pessoa, praticamente ali no mesmo trecho desse acidente aqui de João Pessoa, né? Porque Colinas do Sul pega ali a Perimetral Sul e também a BR-101. Esse rapaz foi atropelado por um caminhão na última sexta-feira, ele morreu no sábado. A família aponta que não houve socorro por parte do motorista. Quem conta os detalhes pra gente é o repórter Pedro Hugo. No velório, o último adeus ao jovem Pedro Henrique Rocha Souza, de 19 anos. O ninho para os braços seus fugir. Pedro Henrique morreu na noite deste sábado por conta da gravidade dos ferimentos sofridos no acidente de sexta-feira, em frente a um supermercado no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. Ele foi levado em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma da capital, mas não resistiu. O jovem foi atropelado e arrastado por um caminhão caçamba enquanto pilotava moto. Segundo testemunhas, o motorista fugiu sem prestar socorro. A caçamba grande que bateu nele aí, quando eu só escutei os gritos, a caçamba desviou, foi embora e o menino ficou aí deitado no chão. Trabalhando por aqui há muitos anos, já tinha visto algum acidente desse tipo? Não. Grave como aconteceu aí, eu não vi não. Pedro Henrique trabalhava como cuidador em uma escola, cuidando de crianças com necessidades especiais. E nas horas vagas, para complementar a renda, ele também trabalhava como motorista por aplicativo. No momento do acidente, testemunhas que estavam no local disseram que Pedro trafegava no local certo da via. Agora, a família quer justiça. A gente não quer culpar nenhum inocente, a gente quer justiça. A gente quer que a justiça seja feita, quer as câmeras, quer que se esclareça o que realmente ocorreu. Pedro era um menino bom, do coração enorme, cativava, onde ele chegava era com um sorriso. Um menino trabalhador, 19 anos, sem nenhum vício. Já tinha conquistado sua habilitação, já tinha conquistado sua moto, ia começar a universidade de História. Destruíram o sonho do meu sobrinho. Eu quero justiça. Todos nós, todo mundo que está aqui, que não são poucos. Pois é importante a gente falar sobre isso, que qualquer acidente, às vezes a pessoa se envolve no acidente sem intenção, né? Às vezes o acidente é causado até por uma outra pessoa, mas fica no local, né? Socorre, ajuda no socorro, chama a ambulância. Claro que existem situações que a pessoa corre algum risco, aí sim você deve sair do local. Mas não acontecendo isso, né? Pensa, não age pelo impulso. Para e ajuda que você pode salvar a vida de alguém. Agora pela manhã, o repórter Everton Correia conversou com a mãe de Pedro, esse que foi vítima do acidente. Emanuele falou sobre esse drama da convivência sem o filho, de viver sem o seu filho. E faz um apelo ao responsável pelo atropelamento. E diga assim, fui eu que passei por cima do anjo Pedro Henrique. Porque o Senhor passou por cima de um anjo. O Senhor acabou com a minha vida. O Senhor tirou um pedaço do meu coração. Tenha consciência do que o Senhor fez. Hoje eu estou aqui falando, nesse momento eu não estou conseguindo derramar nenhuma lágrima, porque eu acho que todas as lágrimas que eu tinha que derramar, eu venho derramando de sexta-feira para cá. Mas só Deus sabe como é que está meu coração. E só Deus sabe como é que eu vou fazer para continuar vivendo sem o meu filho aqui. Então tenha consciência do que o Senhor fez
Tenha consciência de que o senhor acabou com uma família. O senhor acabou com os sonhos de um menino que ele era perfeito, maravilhoso. Triste, é triste demais ouvir o depoimento de uma mãe. Só mães que já perderam seus filhos sabem do que eu tô falando, desse sentimento aí, né, de perder alguém que cuidou, que amou, que educou, né, e pela irresponsabilidade de alguém, né, ou até pela falta de socorro de uma outra pessoa, esse filho não tá mais por aqui. É muito triste mesmo. Agora, às 9h25, eu trago informação de um terceiro acidente, envolvendo 5 pessoas que ficaram feridas depois que um carro capotou na PB-008 aqui em João Pessoa. Esse acidente aconteceu na manhã desse domingo. Entre os feridos estão um adolescente de 16 anos e jovens com idade entre 18 e 26 anos. De acordo com o batalhão da Polícia Militar de Trânsito, todas as vítimas foram socorridas e levadas para o hospital de trauma. No entanto, apenas 4 entradas foram registradas na unidade. O adolescente de 16 anos passou por procedimentos médicos de emergência, permanece em observação nas áreas de cirurgia geral, neurocirurgia e ortopedia. O estado de saúde é considerado estável. As outras vítimas, com idades de 18, 21 e 26 anos, seguem em observação. Não há informações sobre o estado de saúde da 5ª pessoa que também estava no veículo. Né? PB-008 é que liga João Pessoa ao Litoral Sul. Domingo, dia que muitas pessoas fazem esse trajeto, estava chovendo e infelizmente aconteceu esse acidente. Que bom que estão todos bem nesse momento, mas fica aí o registro para ter mais atenção no trânsito. São 3 acidentes. 3 acidentes graves, né? Importante falar sobre isso. Agora são 9h26, Felipe Nunes está chegando aqui porque tem uma informação que acaba de chegar quentinha da política. Já tem nossa coluna de política, mas aqui rádio, você sabe, né? Aconteceu, trazemos para você em primeira mão, ao vivo. Felipe, bom dia. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia especial aos ouvintes da CBN. Nós seguimos na cobertura política acompanhando os desdobramentos da decisão do prefeito da capital, Cícero Lucena, em anunciar a sua desfiliação do Progressistas e a sua decisão em seguir na pretensão de disputar o governo do estado nas eleições do próximo ano por outra legenda. O prefeito que viajou na última sexta-feira para a Espanha e disse que na volta anunciará também o seu novo partido. Até a última semana, o PP, através da sua direção estadual, se mantinha em silêncio em relação aos movimentos do prefeito da capital, Cícero Lucena. O governador João Azevedo, na última sexta, fez cobranças públicas em relação à fidelidade do seu grupo político, que nesse momento se divide em relação às eleições de 2026, mas o que era silêncio do Progressistas acaba de se transformar em um posicionamento, porque o partido emitiu nesse instante uma nota pública em relação à saída do prefeito Cícero Lucena do partido. Nessa nota que acabamos de receber, o Progressistas diz repudiar publicamente as justificativas apresentadas pelo prefeito Cícero Lucena, considerando-as infundadas e sustentadas, segundo o partido, por um impulso individualista que atropela a verdade e a história recente da política. Vale lembrar que o prefeito Cícero Lucena, ao sair do Progressistas, afirmou que não estava encontrando espaço para colocar na pauta a sua ideia visando as eleições do próximo ano, já que o prefeito defendia um dos critérios para essa definição, a pesquisa eleitoral ou as pesquisas que o colocam como favorito. Nessa nota, o Progressistas afirma, como todos sabem, o PP foi a sigla que deu a Cícero todas as condições políticas e partidárias para que ele pudesse ser candidato a prefeito nas eleições de 2020 e sem questionamentos, apesar de inúmeras restrições, algumas delas apontadas pela própria Justiça Eleitoral, reafirmar esse apoio para a sua reeleição em 2024. Foi uma nota que acabou de chegar, todos os desdobramentos desse posicionamento vamos trazer daqui a pouco no Momento da Política, inclusive com a repercussão entre os aliados do prefeito Cícero Lucena. Caio. E é como você disse, né, Felipe, o prefeito está viajando e o vice-prefeito Léo Bezerra cumpre hoje a primeira ação administrativa após a viagem do prefeito. O Guilherme Bezerra está acompanhando. Guilherme, bom dia, o que é que você tem de informação para a gente? Oi, Guilherme, você me ouve? Bom dia, Guilherme. Guilherme, tá me ouvindo? Alô? Oi, Guilherme, tá me ouvindo?
Tô ouvindo você. Agora tá ouvindo, sim, Caio? bom dia, Guilherme. Me fala aí sobre essa primeira agenda administrativa, né, do vice-prefeito Léo Bezerra. Bom dia. Bom dia, Caio. Eu estou nesse momento no Campo da Mangueira, que fica no bairro do Rangel, aqui na rua Bom Jesus. O prefeito em exercício, Léo Bezerra, está nesse momento ali num palanque que envolve, também tem o secretário de esportes, algumas lideranças locais, porque hoje está sendo assinada essa ordem de serviço da revitalização desse campo. Eu estou aqui bem no centro do campo, inclusive, e o que a gente vê é uma situação que precisa de muita melhoria, né? Tem as portas estão enferrujadas, quebradas. Eu vi ali que o banheiro tá sem teto, tá com a porta quebrada também, tá um ambiente bem bagunçado, assim, a grama, inclusive, tá tudo na areia aqui, o que impossibilita a prática de esportes na região. Então, Guilherme, hoje está sendo assinado. Vou fazer o seguinte, o Repórter CBN tá nos chegando, a gente vai voltar com política, você volta trazendo todas as informações completas pra gente, já chamando o nosso ouvinte a ficar por aqui, Guilherme também fica por aqui, tá? São 9h30. Repórter CBN. Quinta-feira, 8 de setembro de 2025. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para este ano caiu de 2,19% para 2,16%. Para 2026, a estimativa caiu de 1,87% para 1,85%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, disse que apresentará amanhã o parecer sobre o projeto que regulamenta a parte essencial da proposta sobre o consumo. O documento será lido na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. O projeto é considerado central porque estabelece a versão definitiva do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. A escolha do colegiado ocorre em meio à divergência entre a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos, que, ao contrário dos estados, não conseguiram chegar a um consenso sobre a indicação de representantes. As investigações da Polícia Federal mostram que o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Tiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, e a mulher dele são donos de pelo menos 8 empresas. Uma delas, uma loja do Flamengo em Campo Grande, era usada para subornar um PM que também foi preso na operação da semana passada. Chega a 6 o número de mortos em um ataque a tiros em Jerusalém Oriental, de acordo com serviços israelenses de emergência. O atentado aconteceu enquanto o ministro da Defesa ameaçava aniquilar o Hamas. De acordo com a polícia, 2 suspeitos foram mortos. Atualmente, as autoridades israelenses controlam toda a cidade. A região de Jerusalém, em que houve o atentado, já esteve sob comando palestino. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Pode confiar, a Joana tem CREF. Isso significa que ela é uma profissional de educação física de verdade, que estudou por anos, mas para trabalhar na área é preciso ser registrado. A carteira de identidade profissional é a garantia da segurança do seu exercício. Por isso, profissional de educação física só com CREF. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Uma homenagem do sistema Confef e CREF. Aqui é o Luan Santana e eu quero falar com quem tem um negócio. Você sonha em ser gigante? Então você precisa conhecer o Volkswagen Meteor, o extra pesado gigante. Gigante na força, no conforto, na segurança e na tecnologia, do tamanho do seu sonho. Pois só quem sonha consegue alcançar. Quem pensa gigante, escolhe o Volkswagen Meteor. Gama Volkswagen, caminhões e ônibus, 3215-5666. CBN João Pessoa. 9h34.
Política. Voltamos para falar sobre política. Nós estamos acompanhando a primeira ação administrativa do vice-prefeito Léo Bezerra, que está cumprindo a agenda após viagem do prefeito Cícero Lucena. Guilherme Bezerra, nosso repórter, está por lá acompanhando, já começou a trazer as primeiras informações antes do repórter CBN. A gente não para aqui, tá a nossa equipe acompanhando. Guilherme, queria que você voltasse aí a falar que agenda é essa, explicar o que é que você está vendo aí nesse momento, as figuras também que estão presentes nesse evento, primeiro, né, do vice-prefeito Léo Bezerra. Oi, Caio, bom dia mais uma vez para você, para os ouvintes da Rádio CBN. Lembrando para todo mundo, eu estou nesse momento aqui no Campo da Mangueira, que fica no bairro do Rangel, na rua Bom Jesus. O que está acontecendo hoje, oficialmente, é uma ordem de serviço para a revitalização desse campo. Para quem não conhece, eu vou descrever o que eu estou vendo. Eu estou vendo grades quebradas, enferrujadas, tem um banheiro que está sem teto ali e com a porta também quebrada, não tem como fechar. O campo, ele está todo na areia e como está chovendo esses dias aqui em João Pessoa, tem muitas poças de lama. Ou seja, o cenário é de impossibilidade de praticar qualquer esporte nesse campo, que é muito importante para a região. Então hoje, oficialmente, o que está acontecendo é uma ordem de serviço para a revitalização desse ambiente. Extraoficialmente, esse evento se tornou praticamente político pelo tipo de manifestação que a gente está vendo aqui. É a primeira agenda do prefeito em exercício, Léo Bezerra. Ele está ali nesse momento no palanque junto com outras pessoas envolvidas com essa pauta, mas ele ainda não falou, deve ser o último a falar. Secretário de Esporte está aqui, mas além da pauta das pessoas envolvidas diretamente com a pauta oficial, tem várias pessoas que vieram para mostrar o apoio político, para comentar politicamente sobre esse movimento. É a primeira agenda de Léo como prefeito em exercício, mas também a primeira agenda como prefeito em exercício desde o anúncio de Cícero Lucena na sexta-feira, de que sairia realmente do PP e que deve ir para outro partido que vai ser anunciado em breve. A gente está vendo aqui deputados estaduais como Vázio Bezerra, como João Gonçalves, como Michel Henrique, que inclusive assinaram também a ordem de serviço e falaram ali no palanque. Nesse momento o deputado Michel está falando. Vários vereadores que vieram aqui, inclusive da lideranças do Rangel, que já acabaram de falar e deram apoio para Léo, citando diretamente o fato de Cícero pretender concorrer ao governo do estado e que Léo vai assumir a cadeira ano que vem, é o que se espera. Inclusive, não só as lideranças falaram isso, mas todo mundo que passou por aqui tem falado sobre isso, inclusive no microfone oficialmente, demonstrando apoio a uma futura possível gestão de Léo Bezerra. E claro que essas presenças aqui vieram com esse intuito também. Então, temos alguns secretários da gestão municipal, como Bruno Farias, como secretário do PROCON, Júnior Pires, outras pessoas aqui da região, claro, fora o secretário de esportes, que tem envolvimento com a pauta da revitalização do campo. Então, podendo resumir para você e para o nosso ouvinte, Caio, esse evento oficialmente se trata de uma revitalização de um campo, uma pauta importante para a região, mas politicamente falando, ele tem outro tom, ele tem um tom eleitoral e acima disso, porque Léo não vai ser candidato ano que vem, mas um tom de apoio a uma possível gestão e um apoio a esse movimento que está acontecendo entre o prefeito Cícero e o vice-prefeito Léo Bezerra. Daqui a pouco ele deve falar e a gente espera conseguir pegar uma fala dele depois do pronunciamento na solenidade. Volto com você, Caio. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Permanece por aí, observa tudo, porque tudo na política pode virar pauta, né? Então, Guilherme, sempre com um olhar muito atento, traz pra gente já os bastidores também desse evento que está acontecendo. E aí, como o Guilherme falou, e a gente já havia adiantado semana passada, o prefeito Cícero Lucena anunciou a saída do PP. E agora pela manhã, inclusive a gente trouxe em primeira mão, assim que saiu essa nota, né? O PP divulgou uma nota de resposta a isso. E é até impressionante, né? Porque até o momento o PP estava caladinho, Aguinaldo Ribeiro também, bem na sua, mas divulgou, a gente traz aqui na CBN em primeira mão e eu queria que o Felipe trouxesse novamente para quem está chegando agora aqui na coluna de política. Caio, foi uma nota bem longa do Partido Progressistas em relação à desfiliação do prefeito Cícero Lucena e eu diria cheia de recados ao gestor municipal que na última semana anunciou oficialmente a sua saída do PP. Como você disse até então, a direção do partido havia se mantido, estava em silêncio, né? Mas se pronuncia agora. Eu vou ler a nota e a gente volta a analisar esse texto daqui a pouco, mas a nota diz o seguinte: diante do anúncio de Cícero Lucena de desfiliação do Progressistas,
A direção estadual da Legenda, na Paraíba, vem repudiar publicamente as justificativas apresentadas pelo atual prefeito de João Pessoa, considerando-as infundadas e sustentadas tão somente por um impulso individualista que atropela a verdade e a história recente da política paraibana. Como todos sabem, o Progressistas foi a sigla que deu a Cícero todas as condições políticas e partidárias para que ele pudesse ser candidato a prefeito de João Pessoa nas eleições de 2020. E, sem questionamentos, apesar de inúmeras restrições, algumas delas apontadas pela própria Justiça Eleitoral, reafirmar esse apoio para a sua reeleição em 2024. Nas discussões para a construção de um projeto de 2026 capaz de preservar as atuais conquistas da Paraíba, muitas delas em João Pessoa, conduzidas pelo governador João Azevedo e todos os demais partidos aliados, fez questão de assegurar a participação do prefeito Cícero Lucena em todo o processo de discussão interna com a cúpula da base governista, deixando claro, inclusive, a garantia de indicação direta por parte do prefeito para a composição da chapa majoritária. A nota segue. O anúncio do governador João Azevedo em confirmar pretensão legítima por se tratar de um dos maiores governadores da história da Paraíba em ser candidato ao Senado da República colocou Progressistas pela primeira vez em sua trajetória na condição de ter um representante de seus quadros pronto para assumir o cargo de governador do estado em plenas condições legais, políticas e pessoais de candidatar-se à reeleição, o vice-governador Lucas Ribeiro, o que sugeriria o apoio natural e automático de todos os demais integrantes da legenda, especialmente do atual prefeito de João Pessoa, que desfrutou pessoalmente dessa postura em sua reeleição na disputa de 2024. A nota prossegue, mas ao contrário, Cícero Lucena preferiu alimentar projeto completamente individual de poder, conforme deixa claro em nota veiculada, rompendo clara e publicamente com uma aliança pela qual foi beneficiado duas vezes e pior, dando sinais de aliar-se com quem sempre trabalhou contra suas próprias vitórias e contra os avanços conquistados por esse atual governo. O Progressistas nunca questionou a reeleição de um filiado, ao contrário, sempre trabalhou para potencializá-la em favor do crescimento da legenda e principalmente dos projetos desenvolvidos em favor da Paraíba e de suas cidades. Cícero inaugurou uma nova forma de aliança, a que só vale se for em seu favor, diz a nota. Lealdade, no entanto, não é uma virtude autodeclarável, ela se conquista praticando. A nota finaliza dizendo: ao tempo em que reafirma seu compromisso com a verdade, o Progressistas segue sendo leal aos seus filiados, aos seus aliados partidários, ao governo que transformou essa Paraíba num lugar mais valorizado e mais digno para se viver, e especialmente ao povo da Paraíba, que merece sempre muito mais do que apenas o direito de alimentar o desejo individual de alguém em prejuízo a conquistas de novos avanços coletivos. O que chama a atenção é que essa nota não é assinada individualmente pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, pela senadora Daniela Ribeiro ou pelo presidente estadual Enivaldo Ribeiro. Ela é assinada institucionalmente pela direção estadual do Progressistas da Paraíba. E aí, João, nota grande, né? Nota grande. Felipe teve até dificuldade para ler, né? Tão grande. Muito longa, porém assim, parece que eles falaram muito porque passou muito tempo calado também, né? Tava ali, exatamente. Se fosse, tinha algo entalado aí para falar e não foi uma perda qualquer a saída de Cícero Lucena. Foi algo que realmente tirou do partido uma grande liderança, né? E deixa o partido realmente numa situação mais delicada em relação ao próximo ano. Agora, João, a nota fala de... lealdade. Não, fala do você ter algo próprio, como é que ele fala? Um projeto individual contra um projeto de grupo. Depende do ponto de vista, né? Totalmente, aí depende do ponto de vista, porque também pode ser encarado como um projeto individual ou familiar, ou enfim, então, depende cara, de como olhar isso. Na política hoje é sempre muito perigoso você colocar para o seu adversário, para o seu ex-aliado, como é o caso agora de Cícero Lucena com o Progressistas, essa peste de projeto pessoal, porque no fim das contas todos são projetos pessoais. Todos são projetos pessoais, né? Ninguém porque se não fosse ou pessoal, ou familiar, ou de pessoas próximas ali. Eu concordo. Né? Fato. Independentemente de ideologia, de bandeira partidária, de agrupamentos políticos, todos no fim das contas buscam isso. Essa história, essa teoria de porque o projeto, só existe um discurso. É fato. Uhum. Quando as divergências colocam esses atores em conflito,
cada um busca o melhor caminho ali para pavimentar o seu próprio projeto, né? E isso faz parte da política, eu não estou dizendo que está errado ou que está certo. A política é exatamente isso também, né? É a busca de espaços, é a busca de projetos e a partir de visões que cada um tem. Bem, agora o que me chama a atenção nessa nota é que o Progressistas faz um longo histórico, né, dos apoios que concedeu a Cícero Lucena. De fato, Cícero estava à margem das disputas eleitorais naquele momento de 2020. Foi o partido da Aguinaldo Ribeiro, Progressistas, que lhe deu as condições necessárias para voltar à vida pública, voltar a disputar eleições. Isso é indiscutível. E aí faz um retrospecto de 2020 e também de 2024, quando o partido apoiou a reeleição do prefeito aqui na capital. No terceiro parágrafo, Felipe, me chama a atenção, quando ele diz o seguinte, a nota diz que Cícero estava participando e o partido o convidou para participar diretamente de todas as discussões sobre a formação da futura chapa de 2026. Para ser mais preciso, vou ler aqui um trecho da nota, diz: nas discussões para a construção de um projeto de 2026 capaz de preservar os atuais conquistas da Paraíba, muitas delas conduzidas pelo governador João Azevedo e todos os demais partidos aliados, o Progressistas fez questão de assegurar a participação do prefeito Cícero Lucena em todo o processo de discussão interna, com a cúpula da base governista. Esse trecho da nota estou destacando porque, de fato, isso não aconteceu. Se a gente for observar as fotografias das reuniões, com exceção de uma lá no início, onde estavam todos ali, os deputados e os mais próximos da cúpula estavam presentes, mas as outras reuniões passaram a ser, para discutir o projeto de 2026, as eleições de 2026 nessa base, passaram a ter 3 figuras centrais: João Azevedo, Hugo Mota e Aguinaldo Ribeiro. E até nós registramos isso aqui várias vezes. As discussões sobre a formação da chapa majoritária de 2026 dentro da base estavam sendo conduzidas por essas 3 figuras, mais especificamente por Hugo Mota e Aguinaldo Ribeiro, porque João Azevedo estava na condição de ser o condutor em tese do processo, mas muito mais ouvia do que efetivamente conduzia o processo. E isso acabou resultando aí, né, em mais essa crise, mais essa instabilidade vivida por essa base, que chega agora no momento de rompimento. Mas, de fato, as fotos, as notícias que foram publicadas ao longo dos últimos meses mostram exatamente isso. Com exceção de um primeiro encontro que aconteceu, salvo engano, na Granja Santana, onde estavam Adriano Galdino, onde estavam Wilson Santiago, onde estavam outros parlamentares da base, integrantes e secretários de governo, com exceção daquele encontro inicial, os demais estavam sendo realizados a partir dessas 3 figuras: Hugo Mota, Aguinaldo Ribeiro e João Azevedo. E essa era e sempre foi a maior reclamação tanto de Cícero Lucena como de Adriano Galdino, de que não estavam sendo ouvidos no processo, de que não estavam sendo convidados a participar dessas discussões cujas reuniões sempre surgiam, aconteciam em Brasília, aconteciam aqui em restaurantes de João Pessoa, e as fotografias começavam a circular nas redes sociais sem que os dois fossem convidados para efetivamente participar dessas discussões. Então chama a atenção nesse ponto específico, porque de fato há uma divergência entre o discurso da nota e a realidade. A realidade que nós estamos acompanhando já de algum tempo. E aí, claro, não estou dizendo, estou discutindo o mérito. Nem dando razão a nem dando A razão a A ou a B. Ou afirmando que, no mérito, Cícero e Adriano deveriam estar participando. Eu não estou nem discutindo isso, mas estou relembrando os fatos que nós acompanhamos aqui. E que realmente os dois estavam à margem dessas discussões, ao contrário do que diz essa nota publicada pelo Partido Progressistas. Bem, Caio, e a nota, para finalizar, é mais um ingrediente aí, mais um elemento para finalizar esse processo. Um processo que já vem sendo vivido aqui na Paraíba já há alguns meses.
Faz tempo que o prefeito Cícero Lucena já não tinha mais clima dentro do Partido Progressistas, anunciou a sua saída na última sexta-feira, buscou o governador João Azevedo para formalizar essa saída, levou um tremendo chá de cadeira Era isso que eu te do perguntar, governador. por falar na Igreja Santana, como é que foi essa reunião do governador com o Cícero, Então, né? o prefeito levou um tremendo chá de cadeira logo de início. Pelo que apurei, foi algo em torno de 40 minutos esperando lá na Igreja Santana para ser recebido pelo governador. Depois de ter um encontro ali com hora marcada, enfim, tudo definido. Depois, fez os anúncios que já tinham sido especulados, já havia expectativa para que fizesse, né, de que será candidato no próximo ano, independentemente da chapa, se está na base ou se está fora, e depois a saída do Progressistas, e por fim a sinalização de que poderia apoiar João Azevedo numa eventual candidatura ao Senado. Recebeu como respostas, já antes mesmo desse encontro, por parte de João Azevedo, que não há essa perspectiva de voto cruzado dentro dessa chapa. João entende que o voto cruzado ou esses apoios oficialmente falando precisam ser mantidos ali entre as chapas, entre os integrantes da chapa da base governista. Ao contrário do que disse o prefeito de Passo Tabu, Vanderlei, que inteligentemente e de forma habilidosa não fechou as portas para votos de oposicionistas ao ser questionado sobre o eventual voto de Bruno Cunha Lima em Campina Grande ao seu projeto de disputar o Senado Federal. Em resumo, foi isso que aconteceu nesse encontro da última sexta-feira, um encontro muito mais protocolar, muito distante daquelas outras reuniões que nós costumávamos haver entre Cícero Lucena e o governador João Azevedo, tendo aí um caráter muito protocolar no sentido de formalizar essa saída de Cícero do Partido Progressistas e, por que não dizer, da própria base do governo. E aí o prefeito está viajando, né, Felipe? Como você disse lá no início, parece até que a filha dele também fez algumas publicações, né? Sim, você tem informação sobre isso? Os filhos de Cícero Lucena fizeram uma publicação enigmática nas redes sociais, mas também cheia de recados, dizendo que as cortinas se abriram para Cícero Lucena após esse anúncio do prefeito em desfiliar-se aí do Partido Progressistas. Eu vou ler esse texto publicado por Janine Lucena e Mercinho Lucena nas redes sociais. O texto diz o seguinte: não apenas por serem meus pais, mas pelos seres humanos que são, desde muito cedo eu aprendi sobre lealdade, empatia e gratidão. Vi inúmeras vezes meu pai ser convidado para ator principal, mas optar por ficar atrás das cortinas por lealdade, por algo que hoje em dia perdeu o valor, a palavra. Hoje, mais uma vez, as cortinas se abrem para ele, dizem os filhos, e mais uma vez querem que ele atue na coxia, mas não contaram com a força e voz daqueles que decidem o sucesso de uma peça, o público. Esqueceram de ouvir o povo, esqueceram de considerar aqueles que são realmente os principais atores dessa situação, diz essa publicação, e eles finalizam afirmando que Cícero e a esposa, Laura Emília, estão de volta ao caminho que tanta diferença já fez na nossa vida, para terem a certeza de que na volta dessa viagem que eles fizeram à Espanha, continuarão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Tá aí, vamos seguir acompanhando. O prefeito viajou com a esposa, eles que deram o recado, né? Exatamente. Os filhos aí deixaram os filhos para deixar um recado, né? Tava aí nessa peregrinação e vão voltar. Saíram, segundo eles, para rezar, para se encontrar aí e voltar com essa decisão tomada em relação ao futuro político de Cícero Lucena. São 9h52, a gente continua falando sobre esse tema, porque estamos em linha com o deputado estadual Hervásio Bezerra, pai do vice-prefeito Léo Bezerra. Deputado, seja muito bem-vindo, um ótimo dia. Eu quero entender como é que o senhor tem acompanhado todos esses fatos, né? Há um rompimento irreversível entre Cícero Lucena e o governador João Azevedo, ou tem como seguir uma amizade política recompor esses pedaços? Bom dia para o senhor. Bom dia, Caio. Meu bom dia a Felipe Nunes. Bom dia aos amigos todos que fazem aí a CBN. E você inicia perguntando como é que eu estou observando tudo isso. Lógico que com expectativa, com apreensão, mas com a consciência tranquila de que no momento oportuno nós tomaremos a decisão, ao nosso ver, a decisão correta.
Por enquanto, nós temos como fato concreto a decisão, que agora é decisão do prefeito Cícero, de se desfiliar do PT. Isso abre margem para que ele se filie a outra legenda e, consequentemente, seja candidato ao governo, como ele tem reiterado por várias ocasiões. Essa aqui é a tese. E temos também é um fato não tão concreto quanto o de Cícero, é que João permanecerá no PSB e que tem dito que será candidato ao Senado da República. A princípio, o projeto de Cícero não se conflita ou não se confronta com o projeto político do governador. Cícero é candidato ao Senado, ou Cícero é candidato ao governo e João é candidato ao Senado, portanto não há nenhum conflito de ordem direta. As chapas podem ter 2 candidatos, mas podem ter um também. Não sei como é que Cícero vai adotar, ou qual a estratégia que ele vai adotar. Se ele abre margem para isso, para dizer que quer votar em João, é uma decisão que ele tem todo o direito do mundo de tomar. Se vai adotar, se vai tornar isso realidade, é outra história, nós vamos saber lá para frente. Eu tenho hoje como lição de vida, com a experiência que tenho, que são 7 meses para que Cícero tome a decisão de deixar a prefeitura e que João tome também a decisão de deixar o governo do estado. Eles podem fazer isso no mesmo dia. E o prazo fatal, o prazo final, é 7 de abril. Portanto, daqui para lá, nós temos fatos concretos, a vontade do governador de ser candidato ao Senado e a vontade de Cícero de ser candidato ao governo, e que deram passos importantes, né? O prefeito Cícero deixou o PP, que tem causado todo esse frisson, aí não era para ser diferente. O prefeito deu a declaração, viajou para Santiago para fazer a caminhada lá em Santiago de Compostela, e nós temos que administrar as coisas por aqui. Eu diria que 7 meses na vida dá tempo para você fazer muita coisa mesmo dá para você fazer em 7 meses. Mas em política isso é uma eternidade, é muito tempo. Então muita água vai rolar ainda por baixo dessa ponte. Eu sei que ninguém nunca ouviu esse jargão popular, mas que é verdadeiro, principalmente para quem faz política. Felipe Nunes falando, bom dia, obrigado por sua participação e atenção conosco mais uma vez. O senhor disse que em 7 meses muita água passa debaixo dessa ponte, e é bem verdade. Mas na semana passada, na última sexta, o governador já fez essa cobrança pública ao vice-prefeito Léo Bezerra. O senhor acha que, de fato, o governador vai esperar 7 meses por um posicionamento claro do vice-prefeito Léo Bezerra em relação a 2026? Eu não tenho outro caminho. Eu acho que tem que aguardar, porque os fatos não podem ser precipitados. Até porque, como eu estou dizendo, a disposição do governador, mas o governador não renunciou ao governo. Ele não renunciou ao governo. Há a vontade de Cícero de ser candidato a governador, mas ele renunciou à prefeitura? Não renunciou. Então são premissas, Felipe, que nós temos que colocar no tabuleiro aqui das discussões. O que é fato concreto é que Cícero deixou o PP, que comunicou, inclusive ao governador, a sua vontade de ser candidato ao governo. Mas ele não renunciou ainda à prefeitura da capital. Então nós não vamos ter que tomar decisão agora. Eu sei que a comunicação de Cícero, a decisão dele, de certa forma, como é visível, ele fez com que o governador não ficasse muito satisfeito. Isso é um fato que nós não podemos relevar, nós não somos hipócritas, nem estamos aqui para enganar ninguém. A verdade é que pela fala do governador, que foi duro, inclusive, com o vice-prefeito Léo Bezerra, que sempre foi grato, sempre foi e será fiel, agradecido pelo respeito, pela admiração, pelo carinho e pelo que ele deve pessoalmente ao governador. Então talvez o único reparo que eu faço a forma tão dura, mas eu acredito tudo isso ao momento também, um momento de emoção, muito embora a imprensa tenha especulado o tempo inteiro e as entrevistas de Cícero que queria ser candidato, que quer ser candidato, mas ele ainda não tinha comunicado oficialmente ao governador. Na hora que ele comunicou, isso causou um certo impacto, um certo desconforto ao governador, o que é normal. Então ele parece que não gostou muito, mas política é assim, é a arte de nós vivermos o momento, administrarmos esse momento da melhor forma possível, a não termos prejuízo político. Como é sabido, o governador não tem, obviamente, o apoio de Bruno Cunha Lima. Então o governador, para o seu projeto político, para a sua reeleição ao Senado, ele não pode prescindir do apoio
da Prefeitura, do apoio de Cícero, até do apoio de Léo, se permanecer ou se for Léo, o prefeito. O xadrez é isso, não Deputado, tem muito o que mexer, não. É isso aí. Deputado, bom dia. Na nota divulgada pelo Partido Progressistas agora há pouco, o partido diz que convidou Cícero a participar de todas as discussões sobre a formação da chapa majoritária e desse processo de 2026. Pelo que o senhor acompanha os bastidores, pelo que o senhor acompanha essa vivência de todo esse processo, isso de fato aconteceu na sua avaliação ou o prefeito, como ele mesmo diz, foi preterido dessas discussões? Você pergunta a minha opinião a esse respeito. Isso. Nós temos a nota do PP, que é oficial, e nós temos também a postura e a posição e a fala pública do prefeito dizendo que não. A Paraíba é testemunha disso. Quantas vezes se dizia que estava sendo alijado do processo, que queria respeito, que queria critérios, o tempo inteiro houve isso. Então, tem a nota do PP. Mas o senhor que vinha acompanhando todo esse processo, como é que o senhor avalia? Realmente houve essa falta de conexão entre o Progressistas e o prefeito Cícero Lucena, ou ele de fato participou de todas essas discussões? Ele diz que não. Ora, se um dos atores, como Cícero, diz de forma pública e ninguém rebateu na época oportuna, é porque não foi. É o que meu juízo de valor é esse. Você pode ter um juízo de valor diferente do meu, porque eu não participei de nada. Eu não fui ouvido, consultado, chamado para discutir, para dar minha opinião em nada. Então a visão que eu posso ter é a que você tem, eu como agente político e você como comunicador. Você tem hoje a nota do PP dizendo que sim, e você tem do outro lado dizendo que não. E foram reiteradas as vezes que você ouviu, que você viu, através dos portais e das televisões, de que sim, dizendo que não foi consultado para nada. Então cada um aí vai escolher qual a versão que irá acreditar. Eu, cá comigo, se você pede minha opinião pelo que eu ouvi, eu acho que isso não foi ouvido, não foi consultado. Pela proximidade e pela amizade que eu tenho assistido. Essa é a minha opinião a esse respeito. Deputado Evásio Bezerra, quero agradecer demais sua participação aqui na CBN, conversar conosco, com os ouvintes. Um ótimo dia para o senhor. Agradeço a você, Caio, agradecer também pela oportunidade e vamos navegando aí nesses mares de águas revoltas, né? Até a definição, que tem prazo para João e tem prazo para Cícero. Será até 7 de abril. 7 de abril, aí nós vamos ter a realidade. Qual será a decisão de João, qual será a decisão de Cícero e qual será a nossa postura. Uma coisa é certa, nós jamais em nossas vidas públicas ficamos nem ficaremos em cima do muro. Muito obrigado, um ótimo dia. Agora são 10h02. Repórter CBN. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025. O dólar comercial está em leve queda de 0,04%, cotado a R$ 5,41. Os investidores acompanham a alta do petróleo no mercado internacional, movimento que pode influenciar o valor das ações de empresas do setor e provocar oscilações no câmbio. No domingo, a OPEP+ anunciou que aumentará a produção de petróleo a partir de outubro. Desde abril, o grupo já vem elevando a oferta depois de anos de cortes para equilibrar o mercado. A decisão chamou a atenção porque foi tomada em um momento de possível excesso de oferta do inverno do hemisfério norte. No Brasil, o mercado também analisa as projeções do Boletim Focus, divulgado nesta manhã pelo Banco Central. A REAG Investimentos anunciou uma série de mudanças. Uma delas é a renúncia do fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo, João Carlos Falbo Mansur. A holding responsável pela empresa fechou um acordo para vender a participação de 87% da companhia Arandu Partners, que é formada pelos principais executivos da própria REAG. O valor estimado da transação é de R$ 100 milhões, com possibilidade de pagamento adicional variável atrelada ao desempenho operacional da empresa nos próximos 5 anos. A venda do controle da REAG Investimentos foi anunciada logo após a companhia ser alvo de uma operação contra o primeiro comando da capital. Em nota, a empresa informou que nunca manteve qualquer relação com grupos criminosos, nem com quaisquer atividades ilícitas. No horário de Brasília, 10h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Na Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no futuro da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um dos nossos consultores. Siga nosso Instagram, @CreduniPB. Creduni, mais que uma escolha financeira. Açúcar alegre, doce companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar, um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar alegre, sua vida naturalmente doce. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. Bom dia, de volta com CBN João Pessoa, nessa segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda hora aqui da nossa programação local. Claro, você é meu convidado, minha convidada a ficar por aqui, tá? Fica por aqui com a gente durante toda a manhã, te atualizamos do que acontece na Paraíba em tempo real. Já falamos sobre vários temas nessa manhã, trouxemos para você informação atualizada sobre a Zona Azul. Começou hoje, cobrança da Zona Azul. Você que está chegando agora, já fica atento, já fica atenta. Passou aquela fase educativa, viu? Então, a partir de hoje, já está sendo cobrada a taxa da Zona Azul no centro de João Pessoa. Também falamos sobre um vazamento de água grande ali na orla do Cabo Branco. Trânsito, inclusive, interditado na principal do bairro por causa desse buraco que se formou nesse vazamento. Também trouxemos informação de acidentes, trouxemos uma nota divulgada nessa manhã pelo PP, nota falando sobre a saída do prefeito Cícero Lucena do partido, que foi anunciada na última sexta-feira. Claro, estamos acompanhando em tempo real tudo o que acontece na Paraíba, região metropolitana de João Pessoa, para te atualizar, inclusive, informações do trânsito em tempo real. Você pode nos ajudar nisso aí também, tá? Passou por um trecho com trânsito mais complicado? Manda pra gente no 981324088. Nesse momento, trânsito muito tranquilo aqui nos principais corredores. Apenas o retão de Manaíra tá com um pequeno trecho de lentidão ali, próximo à UPA Oceania, no sentido Orla. Daqui a pouco eu trago para você como é que foi o desfile do dia 7 de setembro, desfile cívico aqui em João Pessoa, e a gente também pega embalo e fala como é que foram as manifestações, porque grupos políticos aproveitaram o Dia da Independência do Brasil para se manifestar, né, nesse domingo, em várias cidades do Brasil e aqui em João Pessoa. Essas manifestações aconteceram também. Daqui a pouco o Felipe Nunes traz, né, o apanhado de como foram essas manifestações. Mas antes disso, eu quero deixar um tempinho aqui para conversar com você ouvinte, que está participando, mandando mensagem tanto no WhatsApp, 981324088, como aqui no chat do YouTube. Deixar um abraço para Eliana Alves, que mandou aí um beijão pra gente, o Josiélio Gomes, também ligado lá em Mangabeira 8, Maria José, também todos comentando no chat do YouTube. Pelo WhatsApp, eu tenho aqui algumas mensagens que eu quero partilhar com vocês, porque são temas importantes e também pode ser aí algo que você está passando nesse momento, como é o caso do Odaí. Ele está dizendo: bom dia, Caio.
Ismael, bancada e toda a audiência do CBN João Pessoa. Infelizmente, terei que bater na mesma tecla. A cada dia está se tornando mais difícil embarcar livremente nos ônibus da integração da Lagoa. Os vendedores supostamente ambulantes agora fixaram seus carrinhos de venda e mercadorias nos espaços destinados aos usuários de ônibus. No sábado, dia 6, vi de perto as dificuldades de 2 cadeirantes que tiveram dificuldade para desembarcar dos ônibus e transitar com suas cadeiras de roda naqueles espaços, pois uma senhora irresponsável colocou uma carroça de vendas de bananas dentro da plataforma de desembarque, causando transtorno e revolta e indignação das pessoas. Não adianta a prefeitura ir lá, retirar e no dia seguinte eles estão de volta. É preciso que haja fiscalização diária por tempo indeterminado, uma vez que a situação é recorrente e infringe a ordem pública. Tá aqui, ele trazendo, inclusive mandou foto. Gente, dentro da plataforma não é para ter ambulante. Me desculpe dizer, ali é um lugar para as pessoas transitarem. O pessoal coloca até e senta na cadeira, né? Tudo bem que exista a necessidade dessas pessoas, né, ganharem o seu dinheiro, o sustento ali, né, durante o dia, fazer sua venda, mas plataforma de ônibus é para o usuário do ônibus. Da mesma forma, as calçadas, né? As calçadas servem para o livre trânsito das pessoas. Pessoas com cadeira de rodas, idosos, crianças. Não dá para colocar vendas e carrinhos nesse espaço. A prefeitura tem que sim, junto com eles, decidir o que pode ser feito. Tá aí a reclamação do Odaí, mandou até uma foto, né? Cheio de carrinhos, vendas de frutas, ambulantes dentro da plataforma dos ônibus. Correto não tá, né? Obrigado, Odaí. Grande abraço para você. Gustavo Rocha também participando aqui, dizendo bom dia, bancada, onde ontem foi dia de festa do Brasil em Porto, Portugal. A Paraíba estava representada com loja de doces do meu filho. Que legal. Tava vendendo rapadura? Espero que sim, viu? Gustavo, grande abraço para você. Mário Nicken dizendo bom dia, Caio, bom trabalho a todos. Nossa solicitação foi atendida, obrigado pela força. O Mário que estava aqui falando, né, sobre uma limpeza na rua. Disse que há muito tempo, né, estava tentando, a gente falava aqui lá em Mangabeira 4 e finalmente foi atendido. Mário, coisa boa que a gente ajudou aí e a prefeitura fez essa limpeza na rua Emanuel Lisboa. Irene, bom dia, Caio, chuva, tá chovendo, né, tá naquele clima sempre nublado e de vez em quando chuva fraca e vai ser assim durante todo o dia, de acordo com a previsão, tá? Obrigado, Irene, abraço. Mais ouvintes aqui, o Zulo Neves. Bom dia, Caio, ótima semana pra gente, hoje você tá no estilo dark. Perfeito para essa segunda-feira chuvosa, vamos que vamos. Abraço, Zulu, é porque eu tô aqui com roupa preta, quem tá acompanhando pelo YouTube tá vendo. Rafael Jaburu mandou uma foto do radinho dele acompanhando a gente. Rafael, grande abraço. Um abraço também para o Matheus, lá do bairro dos Ipês. O Diego Arley dizendo, vão conseguir deixar a população com saudade dos flanelinhas, que fase, tá o Diego falando aqui da Zona Azul. Um abraço também para o Bruno Ellison, ligado lá em Bahia. Para o Regis também nos acompanhando com toda a tropa dele. Tem mais aqui, ouvinte participando, é o Jonas. Jonas falou o seguinte, Caio, bom dia a todos, a você também. Quanto aos danos e sinistros do seu bem, quem é que se responsabiliza? O consórcio? Ele está perguntando em relação à Zona Azul, Jonas que é lá de Campina Grande. Jonas, a gente já falou sobre isso, tá? Não é responsabilidade. A pessoa que estaciona ali está pagando pelo uso do espaço, mas o carro é como se estivesse estacionado na rua mesmo. Se acontecer algo, a empresa não se responsabiliza, tá? Obrigado pela sua participação. E tem até algumas isenções, acho que é importante falar sobre isso, porque a partir de hoje paga, né? Todo mundo paga R$3 para carro passar 2 horas e R$1,50 para moto. Pode até pagar fracionado. Vou passar só meia hora. Paga menos, paga R$1,50, enfim, vai pagando aí esse valor. Mas estão isentos, certo? Veículos oficiais da União, estados e municípios, carros de emergência e utilidade pública identificados, transporte público coletivo, táxi cadastrado, veículo de carga e descarga estacionados em áreas específicas também não pagam essa tarifa. Obrigado, tá, Jonas? Abraço para você. Um abraço também para o Vilmar Santos, em Cruz das Armas, ligadinho com a gente. O Rei Chacon dizendo, bom dia, Caio, que vergonha ontem esse povo de São Paulo e do Rio colocando a bandeira dos Estados Unidos acima da nossa. Tá aí, ele falou, esses vassalos de Deus, pátria e família. Tá aqui reclamando, né? A gente vai falar sobre isso já, tá, Rei? São várias análises que a gente tem com relação a isso aí. Décio Guedes também dizendo, que vergonha no dia da independência, esse pessoal colocando bandeira dos Estados Unidos. Nossa bandeira não poderá ser vermelha, azul e branco.
Tá aqui ele falando, fazendo essa analogia, né? Obrigado, Décio. Adalberto mandou um áudio pra gente, não ouvi ainda, Adalberto. Prometo já conversar com você. Venâncio também desejando uma ótima semana para todo mundo. Ele fala, Caio, venho pedir novamente a atenção da CEMOB naquele trecho em frente ao Shopping Mangabeira e ao call center. O pessoal do aplicativo tá parando de todo jeito. O shopping disponibiliza o local de embarque e desembarque na parte de trás. Já o call center é moto fazendo embarque e desembarque de todo jeito, não tem fiscalização, vendo a hora acontecer um acidente grave. Bom dia, atenção CEMOB, né? É um trecho de muita movimentação. Soares também. Bom dia, Caio. O partido fica menor, tá aí falando do PP com a saída de Cícero, e fica mesmo. Pois antes tinha o futuro governador e principal prefeitura do estado. Projeto pessoal também, tá aqui a opinião do nosso ouvinte Soares. E ele falou, política e a arte de somar, seja para quem for. Após a renúncia, é que conheceremos tudo. Em regra, acontece traições após a caneta na mão. Acredito que Cícero também poderá ser traído tanto quanto João. Vamos acompanhar. Obrigado, tá, Soares, pela sua opinião. Mais ouvintes aqui participando. Verônica, do bairro do Cristo. Bom dia, Caio Ismael. E bancada excelente da CBN. Já na escuta para iniciar minha semana bem informada. Coisa boa, viu? Fica por aqui. Irineide também chegando por aqui, dizendo, tô aqui escutando o seu maravilhoso seu programa. Obrigado, Irineide, grande abraço. Um abraço pro Araújo também na escuta. Para o Bruno, dizendo, bom dia, Caio. Parabéns pela condução do programa, pelos serviços prestados à sociedade, repercutindo seus reclames e também a rádio escuta dos órgãos, que, por vezes, escutam as demandas. Bruno, brigadão, tá? Obrigadão, um abraço pra você. Eliana, bom dia, meu adorável, acordei pra lhe ouvir, coisa boa, viu? E ele fala, Caio, é verdade, a lagoa tá um inferno, poluição sonora é de matar. E parabéns, de novo pela CBN, a Praça dos IPs está ficando limpa. Depois a gente fazer essa reclamação aqui, né, Eliana? Obrigado, um abraço. Micel, bom dia. Quanto aos ônibus, foi feita uma manobra, as sucatas dos ônibus continuam saindo aqui do altiplano, é o Jota Albuquerque, obrigado, Jota. Um abraço também para nosso ouvinte Michael, que disse que viu com tristeza os brasileiros carregando bandeira dos Estados Unidos nos protestos. Lamentável, a que ponto chegou o antipatriotismo. Obrigado, tá, Michael? Pedro Limeira, também, bom dia, barítono Caio Ismael, bom dia, Pedro. Rafael Jaburu, bom dia, Caio, nossa bandeira jamais terá vermelho. Tá aí, Rafael dando a opinião dele. E o Pedro fala assim, no dia da independência do Brasil, tinha muito patriota da Shopee, ostentando bandeira dos Estragos Unidos, ele colocou aqui. Participa, dá tempo ainda de você mandar sua opinião, sua participação, 981324088. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre as manifestações desse domingo, porque teve manifestação aqui em João Pessoa também. Você foi para alguma manifestação? Me conta aí o que é que você achou da manifestação, você viu foto, achou que foi grande, que não foi? Eu quero ouvir sua opinião e quero também aqui conversar um pouquinho sobre isso com o Felipe Nunes e com o João Paulo Medeiros. Felipe, o que é que você tem de informação? Como é que foram os protestos, manifestações desse domingo? Os grupos políticos, Caio, aproveitaram o 7 de setembro para expor as suas bandeiras e fizeram manifestações no 7 de setembro em todo o país, inclusive aqui em João Pessoa. Pela manhã, grupos de esquerda, movimentos e partidos políticos participaram do tradicional Grito dos Excluídos, que ocorre anualmente durante esse feriado. Este ano a manifestação teve como foco o posicionamento contra a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, a defesa da soberania e críticas ao Congresso Nacional. Lideranças do Partido dos Trabalhadores também participaram do ato, entre elas a deputada estadual Cida Ramos, que é a nova presidente do PT, e o vereador Marcos Henriques. A concentração da esquerda teve início na Lagoa por volta das 9 horas da manhã e depois percorreu avenidas do centro da capital com faixas, cartazes e palavras de ordem. Em seguida, os manifestantes foram para a Avenida Getúlio Vargas, onde acontecia o tradicional desfile cívico. Eles também protestaram contra o avanço de pautas no Congresso Nacional e também contra a privatização dos Correios. O vereador Marcos Henriques, pelas redes sociais, compartilhou imagens com faixas que dizia Congresso Nacional Inimigo do Povo. Já a deputada estadual Cida Ramos vestiu uma camisa azul com a frase "O Brasil pertence aos brasileiros". Hoje pela manhã eu conversei com a deputada estadual Cida Ramos, que fez uma avaliação dessas manifestações de esquerda que se juntaram ontem ao protesto do Grito dos Excluídos aqui na capital. Vamos ouvir. A manifestação ontem
de todas as pessoas que lutam pela soberania, pela democracia, né, por direitos sociais, ela foi muito, muito expressiva, né? Nós ocupamos, assim que o desfile encerra, a gente continua, né, com as alas da democracia, a ala dos direitos, a ala da soberania, né? Teve muita recepção popular de quem estava no desfile, esse foi o elemento mais importante, mas nós conseguimos colocar na rua um número muito representativo, né? Extrapolou o que nós esperávamos, e eu estou muito feliz de ter ajudado a organizar, articular, a ter mobilizado as pessoas em defesa do seu país. A manifestação da direita aconteceu com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se reuniram no Busto de Tamandaré no período da tarde para pedir anistia ampla, geral e restrita aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, julgados esta semana no Supremo Tribunal Federal como tentativa de golpe de Estado. O protesto também reuniu lideranças políticas do PL e do União Brasil. Eles vestiram verde e amarelo, carregando bandeiras do Brasil, entoaram palavras de ordem em defesa da anistia e da liberdade de expressão. O ato começou por volta das 4 horas da tarde, em cima de um carro de som estacionado no local. Lideranças da direita fizeram discursos com críticas ao Supremo Tribunal Federal e também pediram impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Entre os políticos presentes estavam o senador Efraim Filho, o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, que preside o PL aqui na Paraíba, além dos deputados estaduais George Moraes e Sargento Neto, e os vereadores Fábio Lopes, Carlão e Elisa Virgínia. Hoje, mais cedo, eu conversei com o ex-ministro Marcelo Queiroga, que fez uma avaliação também dessas manifestações de ontem, lembrando que o deputado federal Cabo Gilberto não participou aqui em João Pessoa porque estava no evento que aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista. Vamos ouvir Marcelo Queiroga. Balanço muito positivo dos eventos em todo o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, em todas as capitais, um bom público, as pessoas defendendo as bandeiras conservadoras, pedindo justiça no Brasil, pedindo anistia já, as bandeiras que são defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Aqui em João Pessoa, apesar da chuva, que é sempre uma alegria para todos os nordestinos, mas não resta dúvida que desmobiliza um pouco o pessoal. Mas tivemos um bom público e foi possível passar as mensagens para os pessoenses e os paraibanos que compreenderam muito bem e cada dia vão se mobilizar mais. Fato é que esse clima da política que divide o Brasil, mais uma vez, se fez presente no 7 de setembro, que um dia já foi unicamente para celebrar a independência, mas que hoje, de fato, é um reflexo dessa sociedade que se divide para defender as suas pautas divergentes aí no cenário nacional, com reflexos também aqui na Paraíba. Falando do macro, né, das manifestações no Brasil inteiro, a gente que acompanhou, é fato, podemos ver que a esquerda está com menos influência e poder de colocar pessoas nas ruas. Isso é fato. A gente viu que a quantidade... Isso há algum tempo isso vem acontecendo, né? Desde antes da eleição de 2022, inclusive. Isso. A gente percebe, o presidente chegou a falar publicamente, né? Que as pessoas deveriam se manifestar contra a anistia. A gente percebeu que houve manifestação, houve sim um grupo forte, mas não se compara com a força que a direita tem nesse momento, porque são vários atores com força. A gente tem ali o Silas Malafaia, tem vários governadores, né? Tem a própria força do Bolsonaro. Não são tão grandes quanto enquanto o ex-presidente era presidente, mas mesmo assim muito forte. Agora, aqui em João Pessoa me parece que não deu tanta gente assim, né, Felipe? A última manifestação que aconteceu no Busto foi maior do que a que ocorreu ontem. A chuva pode ter influenciado, a chuva deve ter interferido. No geral, acho que os eventos de todo o país ontem, tanto da direita como da esquerda, ficaram aquém do esperado. Isso. Eu percebi isso também. Tanto os apoiadores de Bolsonaro esperavam mais gente na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, em Copacabana, em outros estados. Aqui em João Pessoa também o público foi pequeno, muito pequeno, inclusive, para o que era esperado. Eu sei que tem a questão da chuva, né, João? Mas tanto o pessoal também, os apoiadores de Lula e dos sindicatos, dos movimentos sociais, da mesma forma. Esperavam mais gente nas ruas, isso acabou não acontecendo, Caio. Agora, essa estratégia de utilizar o 7 de setembro como esse momento, né, para defender as bandeiras desses dois blocos,
isso não acontece à toa, né? Faz parte efetivamente de uma estratégia muito bem planejada, elaborada pelos dois lados para explorar o 7 de setembro. Felipe até falou que em algum momento da história do Brasil, o 7 de setembro era usado, era uma data para celebrar, para comemorar a independência do Brasil, fato, hoje não mais, né? Mas isso não ocorreu de um dia para a noite. Faz parte de uma estratégia de comunicação, de mobilização social, que o bolsonarismo tem feito muito bem nas redes sociais, inclusive, fazendo promovendo esse engajamento das pessoas a irem às ruas. E por outro lado, agora a esquerda também tentando fazer isso de alguma forma para colocar ali na balança essas duas mobilizações. E com bandeiras bastante específicas. Ora, a anistia defendida pelo bolsonarismo não tem absolutamente nada a ver com o 7 de setembro, com a independência do Brasil. Por outro lado, a gente tem outras pautas também colocadas na mesa ali, nessas mobilizações, por parte dos integrantes da esquerda, inclusive a própria anistia também, que os manifestantes se mostraram contrários a esse projeto, que também não tem uma relação direta. Este ano tivemos a história da soberania. Talvez foi o tema novo dessas mobilizações de 2026, foi a história da soberania a partir das intervenções, ou da tentativa de intervenção que vem sendo feita pelo presidente norte-americano com o tarifaço e com outras medidas que já foram impostas, né, a alguns brasileiros. Então, essas temáticas todas surgem, as pessoas vão às ruas, mas não vão às ruas efetivamente com bandeiras com relação direta à independência. Vão, muitas vezes, são levadas a irem por questões ideológicas e políticas partidárias, inclusive, e de estratégia, né, mesmo de comunicação desses dois grupos. O que me chamou muita atenção, e acho que chamou a atenção de todos que acompanharam, né, independente, primeiro o fato de que estão podendo se manifestar, porque isso é democracia, sabe? É importante falar sobre isso. Mesmo, né, pensando diferentes, as pessoas podem se manifestar, porque isso é democracia. Que bom que vivemos na democracia, que a gente pode ouvir os lados. Um ponto que me chamou a atenção... Agora, só um parênteses, perdão. Um ponto que me chamou a atenção também foi que nessas mobilizações de ontem, pelo menos eu não vi ativistas defendendo a intervenção militar. Mas sempre houve, né? Isso mas já ontem, foi um avanço. A gente acompanhou 2022... 2021, as pessoas indo às ruas defender intervenção militar, o que é um completo absurdo, né? Totalmente fora de qualquer lógica. Constitucional, inclusive, estou falando do ponto de vista constitucional. Mas este ano, talvez em função dos processos que felizmente caminharam junto ao Supremo Tribunal Federal, que buscam exatamente interromper essa onda ali golpista no país, felizmente isso não aconteceu. As pessoas talvez mas talvez de outra forma, viu? Com certo receio de manifestarem publicamente esse pedido de intervenção militar. Porque não existe o pedido de intervenção militar brasileira, mas você pegar uma bandeira, né? Isso aí é um fato que eu tenho que comentar, né? Independente do lado que você acredite, da sua ideologia, fica assim fora da realidade você pegar uma bandeira, eu diria, do tamanho do MASP, do Museu de Arte Moderna, né? E abrir uma bandeira dos Estados Unidos numa manifestação no dia da independência do Brasil. O Brasil é um país independente, soberano, né? Eu tô aqui... Isso aí foge de qualquer discurso, até discurso da direita, não encaixa com discurso de independência do Brasil, não se encaixa com discurso porque os Estados Unidos, nesse momento, estão atacando o Brasil. Isso da munição até, é importante falar, gente, eu tô aqui fazendo análise pragmática do que tá acontecendo. Isso dá munição para o presidente Lula, porque como é que você, no momento em que a elite, né, que são as pessoas que têm o poder, que têm as empresas, estão sendo atacadas com taxas altíssimas, mesmo assim se coloca a bandeira dos Estados Unidos acima das pessoas ali no Brasil. Então isso dá sim munição para a esquerda nessa manifestação. Acho que foi mais uma bola fora, né? Do ponto de vista estratégico, político, certamente foi mais um equívoco desse grupo mais bolsonarista que acaba pisando na bola, estou falando do ponto de vista estratégico, claro, pisando na bola ao promover esse tipo de mobilização e de
e de colocação ali da bandeira norte-americana acima de qualquer outra construção que, porventura, possa ser vista naquele instante. A gente daqui a pouco vai trazer para você o que realmente deveria estar interessando nesse dia, que é o desfile cívico, né? Daqui a pouco a repórter Silvia Torres, inclusive, acompanhou como é que foi aquele desfile na Avenida Duarte da Silveira, que é super tradicional. A gente vai trazer para você, bem interessante ouvir no rádio essa descrição de como foi esse desfile. Até me conta, se você aí do outro lado que está me ouvindo, participou, foi assistir, né? O que é que você achou do desfile cívico aqui de João Pessoa? Me conta, por favor. Fui no bairro de Mangabeira, fui em Cabedelo, fui em Conde. Me conta, eu quero saber, tá? Antes da gente seguir aqui, daqui a pouco tem repórter CBN, eu quero te atualizar sobre um caso que a gente está acompanhando também, que é o caso do influenciador Ítalo Santos, porque tem um novo desdobramento sobre esse caso, tá? Você sabe, né, quem acompanha aqui a CBN, que o influenciador está sendo denunciado por tráfico humano, por exploração de menores, são vários crimes que estão sendo apontados. E ontem o Fantástico, uma apuração do Fantástico da TV Globo, trouxe um novo ponto desse caso. O influenciador Ítalo Santos pediu que amigos envolvidos com facções criminosas ameaçassem uma mulher que falou mal dele nas redes sociais. Pois é, a gente vai trazer daqui a pouco detalhes sobre isso, eu vou trazer as informações. Também tem entrevista daqui a pouco com o secretário de Saúde aqui da Paraíba, o Wilson Filho. Então fica por aqui, que a entrevista ele já está por aqui e vai conversar com você na bancada da CBN. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança, ensino com excelência, compromisso com você. Repórter CBN. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 15%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção ficou estável pela 11ª vez seguida. Em julho, o Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15%. A decisão interrompeu o ciclo de altas que vinha desde setembro de 2024. Para 2026, a expectativa dos juros permanece em 12,5% há 32 semanas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a fabricação, a venda, a importação e o uso de 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasilis Produtos Naturais Limitada. A Anvisa também determinou a apreensão de todos os lotes em circulação. A decisão foi tomada depois de uma inspeção sanitária constatar que os suplementos eram produzidos em estabelecimento sem licença da autoridade sanitária, em condições insalubres e sem cumprir as boas práticas de fabricação de alimentos. Pelo menos 14 pessoas morreram num ato contra a decisão do governo do Nepal de bloquear o Facebook e o Instagram. Os manifestantes tentaram invadir o parlamento, momento em que a polícia usou gás lacrimogênio e disparou balas de borracha para dispersar a multidão, composta em sua maioria por jovens. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em ligeira alta de 0,09% aos 142.772 pontos. O dólar comercial está em leve baixa de 0,04%, cotado a R$ 5,41. O euro vale R$ 6,35, alta de 0,18%. No horário de Brasília, 10 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter
ter com quem contar. Sala Macro XE da Cinépolis. A maneira de viver o cinema intensamente. Prepare-se para sentir cada explosão, cada batida, cada emoção. Com uma tela gigante de até 214 metros quadrados, você vai experimentar o máximo da adrenalina nos filmes de ação, aventura e terror. E com a tecnologia de projeção 100% digital, a experiência audiovisual atinge um outro nível. Mergulhe por completo nessa experiência única. Cinépolis. Você nunca viu um cinema assim. CBN João Pessoa. São 10 horas e 34 minutos, de volta com o CBN João Pessoa, e a partir de agora a gente recebe aqui na nossa bancada o secretário de Educação do Estado, Wilson Filho. Na pauta, vários assuntos, entre eles o passe livre estudantil e os projetos em andamento na pasta. Secretário, seja muito bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, Caio, bom dia, Felipe, João Paulo, bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN, a todos os paraibanos e paraibanas. É um prazer muito grande estar falando com vocês na manhã de hoje, uma manhã que já começa com toda a energia. Já participei hoje de um evento muito bacana de educação, de formação dos nossos diretores escolares. Tinha mais de 200 hoje no evento. Fui acompanhado do vice-governador Lucas. Também um dia em que já começa a Paraíba a ser destaque positivo aí com a sua educação integral, e a gente vai poder falar sobre isso já já. Então, eu estou muito feliz de ter sido convidado por vocês e à disposição para falar sobre qualquer dos assuntos que os nossos ouvintes tenham interesse. Lembrando que você nos acompanha tanto na 101.7 FM, quanto aqui no YouTube também, em transmissão lá no canal da CBN Paraíba, com imagens para você acompanhar também essa entrevista. E claro, você pode mandar perguntas no WhatsApp 981324088 ou no chat do YouTube. Secretário, vamos começar então falando como é que está hoje o andamento do programa, que é o programa com relação ao passe livre estudantil. Quantos estudantes já foram beneficiados? Se tem aí uma lista ainda de pessoas que precisam se cadastrar nesse momento? Bem, esse é um dos programas mais especiais, pessoalmente, para mim como secretário de Educação, porque ele tem uma história por trás. Não é um programa que nasceu numa mesa, entre pessoas ali em um gabinete, não. Ele nasceu pelo drama do estudante, muitos que não tinham condições de irem à escola por falta de recursos mesmo. Então, o Passe Livre Estudantil é um programa de combate à evasão escolar, de incentivo à frequência escolar, porque com o estudante, estando na escola, estando na sala de aula, ele aprende mais, João Paulo. E aprendendo mais, ele certamente passa de ano e vai conquistando aquilo que formará o seu caráter, os seus princípios, os seus conhecimentos básicos para seguir a vida, seja no mercado de trabalho ou no curso superior. E o Passe Livre vem se desempenhando realmente como um programa que os estudantes estão atentos a ele. Quando eu visito as escolas, e visito com a frequência bem alta, nós, Caio, recebemos já dos estudantes um feedback de como eles estão achando, o que eles estão achando sobre o Passe Livre. Esses dias eu fui à escola, o Instituto de Educação da Paraíba, tinha lá, fica ali no centro, ao lado do Liceu Paraibano. Tinha lá uma menina que tinha perdido a mãe há 2 meses e quem estava garantindo a ida dela à escola era o Passe Livre Estudantil, que cai todo mês. Então, são, assim como ela, quase 26 mil estudantes com cartão do Passe Livre ativo, recebendo as recargas, as passagens, são 44 passagens por mês. E nós sempre avisamos que nós queremos mais estudantes. Esse é um programa que não nasceu apenas para ter o seu destaque natural que tem pela existência e pelas regras e motivações da criação do programa. Mas nós sempre estamos abrindo espaço para os estudantes, Felipe, se inscreverem. Nós temos quase 50 mil estudantes aptos. Eu sei que tem estudante que mora perto da escola, que não tem tanto interesse no cartão, que os pais ali não ficam cobrando para que uma resposta aconteça. Os pais têm até uma condição, porque esse ano nós tivemos um movimento muito forte da sociedade de confiança na educação pública. Então tem muitos estudantes que estavam em escola particular, que se matricularam
na escola pública pela qualidade daquela escola pública em especial. Então, às vezes, não é um problema dentro da sua casa o transporte ali de ônibus. Às vezes, eles vão de bicicleta, o pai vai deixar antes de ir ao trabalho e por aí vai. Mas muita gente precisa. Então, nós temos ali todas as escolas estaduais de João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita e Campina Grande, podendo ter estudantes aptos, e nós temos quase 26 mil estudantes já recebendo a recarga, as 44 passagens por mês. Tá aí, tem até um ouvinte aqui perguntando, né? Vou pegar aqui o nome dele, o Givanildo, perguntando se estudante de faculdade particular também recebe passe livre. Não, viu, Givanildo? Nesse caso é só estudante de escola pública, João Pessoa, aqui em região metropolitana, as maiores cidades, né? E também Campina Grande. É importante até, Caio, sem lhe atrapalhar, explicar o porquê disso, né? Por que essas cidades? O Estado já tem um programa chamado PTE, Programa de Transporte Escolar. Sim. Nesse programa, o governo do Estado e a Secretaria de Educação já faz convênios e envia recursos para prefeituras ou conselhos escolares em mais de 200 cidades da Paraíba todos os anos. Não é uma coisa nova. Claro que o governador João Azevedo tem aumentado esse repasse, mas não é uma coisa nova. O que é novo é que, por exemplo, é impossível você dizer ao prefeito de Campina Grande: olha, eu vou mandar um recurso para a prefeitura e você vai levar o estudante lá da zona rural tal, lá para aquela escola tal. Ou ao prefeito de João Pessoa: olha, eu vou te mandar um recurso e você vai pegar o estudante que mora lá nos bancários para a escola. Isso é impossível, né? A gente tem que colocar quantos ônibus para isso acontecer. Então, nas escolas, nas cidades que tem o transporte coletivo regularizado, regulamentado, que são essas 5 cidades, nós decidimos, ao lado do governador João Azevedo, fazer o passe livre estudantil. Como é que é feita essa recarga? Ela é automática no cartão do estudante? O estudante só procura o local uma vez. O local para fazer seu cadastro e pegar o cartãozinho, uma vez. Para quem é da Grande João Pessoa, a rodoviária do Varadouro tem lá um posto do Sintu. Você chega lá, documento com foto, CPF e comprovante de residência. Todos os outros documentos e informações já estão no computador do sindicato. Se você mora em Campina, é lá no terminal de integração de Campina Grande, ali no posto Citrans. Só vai uma vez. E olhe que tem estudante que nem está precisando em uma vez, porque nós, no mês do estudante, a pedido dos próprios estudantes que muitas vezes estudavam no modelo integral e não tinham horário para irem nos postos de cadastro, os sindicatos, acompanhados da equipe de gestão do passe livre da secretaria, foram às escolas. Então, todo dia, esse mês continua, todo dia a equipe está em uma escola diferente, em João Pessoa, em Campina, em Santa Rita, em Bahia, em Cabedelo. Então, o estudante só vai uma vez, Caio. Só tem compromisso de falar sobre isso uma vez. Quando vira um mês, e geralmente dia 15 de cada mês vira um mês, às vezes o pagamento ocorre um pouquinho antes, nunca depois. Mas no máximo dia 15, de onde o estudante estiver, onde o cartãozinho estiver, ele receberá as recargas novas. 44 passagens. Se ele usou tudo, 44 passagens. Se ele usou um pedaço, totaliza novamente 44 passagens. Por quê? São 22 dias de aula no mês, ida uma vez, volta uma vez. 22 vezes 2, 44. Só tem uma forma de o estudante não ter recebido a recarga. E isso é uma informação que é importante dar num programa da audiência qualificada que vocês têm. Se o estudante não bateu aquilo que é a única condição do programa. O aluno está em sala de aula. Então, o aluno precisa ter 90% de frequência escolar. Se você chegou no dia 15, tentou passar o cartão e não tem recarga, procure a direção da sua escola. Ela vai lhe dizer o motivo pelo qual e o que motivou a sua não recarga. Muito provavelmente foi a falta de frequência. Não quer dizer que o aluno está expulso do programa, não. Você tem uma nova chance de, aquele mês, atingir os 90% e no outro mês vai ter a recarga tudo direitinho. Estamos conversando com o secretário de Educação da Paraíba, o Wilson Filho, e eu queria te perguntar, secretário, sobre a reforma das escolas. Como é que está a situação nesse momento? A gente sabe que muitas estavam em reforma desde a pandemia, algumas um pouco demoradas. Como é que está hoje? Quantas estão? Quantas já foram entregues? Cara, isso é uma pergunta muito bem colocada,
porque é uma prioridade do nosso governo e da secretaria melhorar a infraestrutura de cada escola. E melhorar a infraestrutura não é só o prédio, não é só a pintura, não é só o telhado, não é só isso não. Tem uma coisa que os estudantes pedem muito, que é a climatização. Nós falamos sobre isso em todas as entrevistas. Além disso, equipar as escolas com laboratórios e tudo mais. Então nós estamos a velocidade total, em ampla velocidade nisso. Nós, só no mês de agosto, foram 9 escolas novas inauguradas pela Secretaria de Educação e pelo Governo do Estado, só no mês de agosto. Nós temos cerca de 70 obras na Suplan em andamento sendo feitas, mais 100 obras sendo feitas pela própria Secretaria, mais 92 novas escolas autorizadas pelo governador a serem licitadas pela Suplan. Nós temos a climatização de uma escola a cada 3 dias. Então, a cada 3 dias, a Secretaria climatiza por completo uma escola. Não é climatizar a sala da diretora ou a sala do laboratório, não é isso não. Climatizar todas as salas de aula. E é importante registrar, num parêntese, que às vezes a gente perde a noção da quantidade de equipamentos que recebe uma escola, né? Porque eu, particularmente, antes de entrar na secretaria, eu sabia que eram muitos, mas não tinha essa noção. Você entende que na sua casa tem um ar-condicionado, no máximo 2 ali, não sei. Uma escola tem 40 equipamentos, 50 equipamentos, mas é uma escola nova a cada 3 dias. Nós liberamos para praticamente todas as escolas, todas integrais já receberam, por exemplo, laboratórios de robótica. Nesse momento está acontecendo o primeiro campeonato paraibano de robótica, está sendo um sucesso. A Paraíba está, por exemplo, no campeonato internacional de robótica no Chile. Aconteceu nesse final de semana, as escolas da Paraíba receberam 14 troféus. Foram 14 equipes premiadas em primeiro lugar no mundo, né, no campeonato internacional de robótica no Chile. E as escolas públicas da Paraíba, as escolas estaduais públicas têm laboratórios de ciências, de matemática, de física, de robótica, a maioria tem. São laboratórios caros, mas são extremamente necessários para colocar em prática aquilo que os estudantes aprendem em sala de aula. Então, infraestrutura é tudo isso. É reforma, é ginásio, é laboratório, é auditório. Então, a soma de tudo, graças a Deus, a educação da Paraíba está tendo condições financeiras e decisão de planejar que está possibilitando muita coisa acontecer. Secretário Wilson Filho, da Secretaria de Educação, conversando aqui com a gente. Chegou uma mensagem, né, aqui de um estudante do programa Primeira Chance, secretário. Ele fala que está trabalhando de graça, que ainda não, que está gastando do próprio bolso para conseguir ir para o estágio, que não recebeu nada, não recebeu bolsa auxílio, nem passagem. O que é que pode estar acontecendo com esse estudante? Ou a quem ele deve recorrer ou procurar para resolver essa situação dele? O programa Primeira Chance, ele tem dado pulos de evolução a cada ano. Em 2023, nós tínhamos 700 alunos estagiando. Em 2024, pulou para quase 4 mil. Agora, em 2025, nós tivemos um aumento e estamos com quase 6 mil estudantes. Não é normal um programa desse tamanho no Brasil. Eu fui ao Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são 2 estados extremamente ricos, por causa da agropecuária. Eles estavam, e eu sou amigo dos secretários de educação lá, eles estavam se gabando, com todo respeito, por um programa de primeiro emprego, né, que tinha lá 170 alunos. Quando eu falei que o nosso tinha quase 6 mil, eles quiseram copiar a nossa ideia. Essa é a relação que nós temos com os outros estados. A gente ajuda quando nos procuram e nós também buscamos ajudas em desafios que nós temos. O Primeira Chance é um programa que é completo, é um programa lindo, é um programa que nos faz entender a importância da educação, porque ele existe para todas as escolas estaduais, técnicas, são 157 escolas técnicas, todos os alunos do 3º ano podem se inscrever e na maioria das escolas, 100% dos alunos se inscreveram e 100% dos alunos tiveram estágio. E olha como funciona, o Estado inscreve os alunos de um lado, credencia as empresas do outro, paga a bolsa de R$500 por 6 meses. Semana passada, tivemos o pagamento da bolsa de julho, que é a primeira que atrasa, porque é a primeira que é paga. Porque o primeiro passo é o aluno, dessa vez, abrir a conta bancária, para que todos os meses ele receba pela conta bancária. Nós tivemos
uma parceria com o Banco do Brasil e nós demoramos 30 dias para que todos os alunos abrissem as contas, até porque, imagine só, numa cidade bem pequenininha do sertão, 200 alunos entrando numa porta para abrir conta. Então, eles marcam lá diariamente uma quantidade de alunos para poder ir abrindo as contas. Para João Pessoa parece uma coisa normal, mas lá no Iraúna é um pouco mais difícil. Então pode ser isso que aconteceu, algum problema relacionado à conta. Às vezes o dinheiro está na conta e o aluno não viu a conta, porque até ano passado o dinheiro era pago na conta da mãe, na conta do responsável. Hoje, esse ano, o dinheiro é pago na conta que o aluno abriu. Então isso é bem bacana. E estamos em setembro. Essa semana, até quarta-feira, se eu não me engano, nós estaremos pagando o mês de agosto. E assim será até o final do ano. Até o 5º dia útil do mês será pago, assim como a legislação trabalhista diz, inclusive. Eu fiz questão de seguir a própria legislação trabalhista, apesar de ser um estágio, para que o aluno receba referente ao mês anterior. E aí, caso tenha algum problema, a quem ele deve recorrer? A direção da escola. A direção da escola sabe todas as informações. Todas as informações. Isso é um programa muito bom e espero estar ajudando aí muita gente naquele tão sonhado primeiro emprego. É o maior drama, né, do estudante na transição da fase adolescente para a fase adulta. É ter acesso a esse primeiro emprego, essa primeira oportunidade, e o Estado ajuda nessa transição. João Paulo Medeiros. Secretário, bom dia. Vamos falar agora sobre taxa de analfabetismo. A Paraíba tem ainda a 4ª maior taxa de analfabetismo do país com relação aos idosos e a 3ª das pessoas com 15 anos ou mais. Com relação aos idosos, são 33% dessa população que ainda é considerada analfabeta. E com relação às pessoas de 15 anos ou mais, esse índice é de 12,8%. O que é que o Estado pretende fazer diante desse cenário que não é novo? A gente já vem acompanhando desde 2016, amargamos essas posições incômodas com relação a esse tema. O que é que o Estado vai fazer a partir de agora para tentar reduzir esses índices? João, eu vou além. Isso é um dado histórico. Se você pegar nessa mesma tabela que você olhou, a posição da Paraíba, você vai ver que das 10 piores posições, 9 são estados do Nordeste. Isso, infelizmente, nossa região sofre muito com esse índice. Nós temos uma meta de alfabetização, inclusive hoje é o dia da alfabetização, nós temos uma meta na alfabetização do Brasil, dada pelo próprio Ministério da Educação, da alfabetização na idade certa. Então, até 5, 6, no máximo 7 anos, o estudante ele tem que estar sabendo ler e escrever fluentemente. E nós, na Paraíba, recebemos no final do ano passado o prêmio, dado no começo desse ano, de estado que mais avançou na alfabetização na idade certa em 2024. Um prêmio dado pelo Ministério da Educação, junto com a Fundação Lema, o Instituto Natura, o Instituto Sonho Grande. Isso nos ajudou muito, porque nós temos um programa chamado Alfabetiza Mais Paraíba. A alfabetização ela é uma coisa feita no município, né, com as secretarias municipais. O Estado se responsabiliza solidariamente, emocionalmente, institucionalmente e ajuda. Então nós mandamos material didático, formação de professores, nós fazemos uma consultoria direta com cada cidade, nós temos uma equipe na secretaria que faz isso, nós temos a premiação das 100 melhores escolas, daquelas 100 que precisam de ajuda, né, que estão lá no final da lista e também recebem recursos financeiros, 40 mil, e as 100 melhores 80 mil. Então nós fazemos todo um trabalho bem bacana para poder comemorar resultados como comemoramos em 2024. Quando a alfabetização na idade certa não é feita, e isso, imagine um aluno com 15 anos, ele deveria ter sido alfabetizado há 10 anos atrás. Então algo falhou lá atrás que faz com que um aluno com 15 anos ainda não saiba ler, ainda não sabe escrever. Com 20 anos é um problema ainda mais anterior, com 30 anos é um problema ainda mais anterior. Então, é para esquecer essa turma? Não, não dá para esquecer. Nós temos um programa também na Secretaria de Educação de alfabetização de jovens e adultos. Esse programa, por exemplo, está nesse momento com 550 turmas espalhadas pela Paraíba, com mais quase 10 mil estudantes, em que o Estado dá o kit escolar, o Estado faz a formação, o Estado paga a bolsa para o professor, o Estado é responsável por tudo isso, porque sabe que muitas vezes existe um desafio financeiro dos municípios, apesar de ser uma responsabilidade, nesse caso, dos municípios. Então o Estado está avançando, está fazendo a sua parte, está se
projetando para avançar ainda mais nesse ponto, até porque não é justificativa ser um problema histórico. É apenas um fato. E esse fato precisa ser combatido com ações e a Paraíba tem avançado nesse aspecto. Estamos conversando com o secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho. Secretário, sempre que o senhor vem aqui, chove de pergunta, participação. Então, vamos tentar responder agora essas perguntas para a gente desaguar o máximo possível das perguntas dos nossos ouvintes. Vários aqui, ó. A Rosa, o Caio, Natália, Diego, Anderson, Ricardo, Cirleide, todo mundo perguntando sobre o concurso da Educação do Estado. Se tem possibilidade de chamar mais pessoas além das que foram chamadas, secretário. O que é que você tem de resposta para eles? Foi feito o concurso para 2.000 vagas, nós tivemos aí o resultado da prova escrita, estamos na fase de análise da etapa de títulos, passaram quase 6.000 candidatos para a fase de títulos e nós estamos esperando os próximos passos que são liderados pela própria banca, que é o IDECAM. Nossa intenção, assim como é com todos os concursos que o governador João Azevedo faz, é respeitar o máximo dos candidatos e fazer de tudo para que o máximo de candidatos possam ser chamados. Nós estamos muito animados, entusiasmados com a possibilidade de professores extraordinários entrarem no nosso time. Tem muita gente querendo participar da equipe da educação. É um concurso extremamente bem intencionado e com as informações bacanas, porque o professor já chega com salário inicial de quase R$7.000, então nós tivemos mais de 70.000 inscritos, foi um número bem alto para 2.000 vagas, e vamos concluir o concurso, ver quantas pessoas estarão aptas a serem chamadas. Não tem previsão nem quantidade que possa ser chamada? Não, são 2.000, o concurso foi feito, o edital trata 2.000, mas o edital tratou de um número específico para policiais militares, para bombeiros, para policiais penais, para policiais civis, e o governador vem chamando mais e ainda assim usa dos resultados do concurso em concursos, por exemplo, da segurança pública. Então tem possibilidade de cadastro de reserva entrar aí. Tem sim. Né? Mais perguntas aqui, o Pedro Alves. Secretário, os aposentados terão direito ao novo plano de cargos da educação estadual? Esse é um debate que está sendo feito sob a liderança da Secretaria de Administração. Foi feita uma lei que criou e tirou do papel e do imaginário dos profissionais algo que há 20 anos era debatido, que é o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração, o PCCR, da educação. E quando eu assumi ano passado, eu fiz questão de acelerar todas as discussões para que 2025 começasse com o PCCR implantado. Ele foi implantado em janeiro, então muita gente está sendo beneficiada por ele. E existe um debate sobre a possibilidade dos inativos também serem apoiados e ajudados ainda mais. E esse é um debate que vincula a Folha, que vincula a administração, então é um debate que sai da Secretaria de Educação, apesar de ser sobre educação. Mas estamos tratando com o secretário Tibério Limeira esse assunto. Sim. Tiago perguntando, bom dia secretário, a previsão para a climatização da escola Anísio Pereira Borges em Santa Rita, minha filha estuda lá, inverno tá bom, mas no verão fica muito quente, ele está perguntando. É um pedido de todas as escolas. O governador João Azevedo anunciou o compromisso de climatizar todas as escolas da Paraíba, e não são poucas, Caio, são quase 600 escolas. Nós climatizamos esse ano mais de 100. Nós climatizamos ano passado 150. Então nós estamos numa celeridade muito forte. A gente está em setembro, a gente já climatizou um número quase igual ao do ano passado inteiro. E vai ser bem maior do que o número do ano passado. Então é muita coisa acontecendo e certamente essa escola também será climatizada, como foram várias. Agora nesse mês de agosto, umas 7 escolas de Santa Rita já foram climatizadas e todas serão. Nesse finzinho de programa, vou passar a bola para Felipe Nunes, que tem pergunta da política, viu? A gente falou de educação, mas política sempre aqui, secretário. Secretário, bom dia. Obrigado mais uma vez pela participação e atenção. Queria fazer uma pergunta política, porque vivenciamos um momento importante, visando as eleições do próximo ano, momento de definições, e o prefeito da capital, Cícero Lucena, anunciou na última semana a desfiliação do Progressistas, visando disputar a eleição do próximo ano, provavelmente como candidato a governador, por outro partido que não o PP, divergindo, portanto, da base aliada do governador João Azevedo. Essa base, portanto, está se dividindo. O senhor, como secretário da gestão, aliado do governador, qual a sua avaliação sobre esse momento político? Pelo que eu entendo, e aí cumprimentando Laerte, que chegou agora, pelo que eu entendo, todos querem ser
governador após João Azevedo, porque o Estado está extremamente bem posicionado, bem organizado, na área fiscal, na área econômica, no setor de obras, a educação está avançando, a saúde está sendo premiada, a segurança pública tem sido destaque no Brasil inteiro. Então, é um Estado bom de se governar. Ninguém quer ser governador de um Estado quebrado. Então, no momento que o governador João tem pautado essas conquistas, apareceram de forma muito tranquila muitos nomes podendo e querendo disputar. Eu entendo que o governador João Azevedo está tomando a sua decisão de ser candidato ao Senado é justa, porque com todos os feitos que ele alcançou como governador, é justo que ele possa desejar disputar um mandato de senador. Para isso, ele tem que renunciar ao mandato em abril, assume o vice-governador, constitucionalmente o vice-governador assume e pode ser candidato à reeleição. Então, esse é o caminho da base governista e esse é um caminho não novo. É importante registrar que isso é um caminho constitucional. Então, todo mundo sabia, em qualquer eleição, que quando um governador vai para a reeleição e o vice é escolhido, esse vice pode sim assumir o governo. E qualquer situação relacionada a isso não é novidade. Porque, historicamente, nós temos governadores que saem do mandato para serem candidatos a senador e o vice assume. E como é que o seu partido vai se posicionar em relação à gestão de Cícero a partir de agora? Olha, nós temos ainda... nós precisamos debater a participação na gestão de Cícero. Os republicanos têm ajudado bastante a gestão de Cícero Lucena, inclusive com recursos do governo federal, com participações dos próprios deputados federais do partido, assim como qualquer um que gosta da nossa capital. Isso não é uma questão apenas política, eleitoral, é uma questão de representação mesmo. Eu acho que todos os 12 deputados federais precisam ajudar a capital, como precisam ajudar o nosso estado inteiro. Eu creio que o Republicanos vai marcar, através do presidente do partido, Hugo Mota, uma reunião agora na próxima vez que ele estiver na Paraíba, em João Pessoa, para que a gente possa debater essas novidades. E espero que tudo se defina da forma mais tranquila possível. Secretário, recentemente o presidente Adriano Galdino, na Assembleia Legislativa, fez críticas duras ao seu partido e ao partido dele, aos republicanos, e cobrou, disse que se o partido tivesse apoiado o seu projeto, ele estaria melhor nas pesquisas e seria um candidato natural ali, viável ao governo do Estado. O senhor se sente constrangido com essa cobrança pública de Adriano Galdino, fazendo parte dos republicanos? Eu tô na missão mais honrosa da minha vida, que é estar à frente da Secretaria de Educação, e além de honrosa, que toma o tempo todo, né? Eles sabem, eles participaram da minha sugestão para a Secretaria de Educação, eles sabem como eu trabalho. Eles me ligam 11 horas da noite, eu estou na Secretaria, eles me ligam meia-noite, eu estou trabalhando. Final de semana eu estou visitando escola, estou trabalhando. Então, eu não me sinto constrangido em não estar tão presente na política, porque no momento que eu assumi a missão de secretário de Educação, eu combinei com eles que eu teria que me dedicar. Não dava para ser um secretário qualquer, não dava para ter um resultado qualquer, teria que ser realmente a construção de uma educação boa para Paraíba. Isso consome tempo, mas os republicanos têm constantemente respeitado, e eu particularmente já dei várias entrevistas falando da importância e do peso do deputado Adriano, e ele tem até me elogiado, então constrangido jamais. Secretário Wilson Filho, muito obrigado pela sua participação, por conversar conosco e com os ouvintes da CBN. Um ótimo dia para o senhor. Um abraço, Caio, um abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pela entrevista. 11:02. Repórter CBN. Já a Igreja Católica ficou no topo do ranking de confiabilidade, com 73%. Depois apareceram a Polícia Militar, as Forças Armadas e as igrejas evangélicas. A pesquisa ouviu 12.150 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro varia de 1 a 2 pontos percentuais e o nível de confiança chega a 95%.
E o Supremo Tribunal Federal vai retomar amanhã o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do núcleo principal da trama golpista, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. A conclusão está prevista para sexta-feira, quando os 5 ministros da primeira turma vão decidir se absolvem ou condenam os 8 réus. Além de Moraes, fazem parte do colegiado os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. A internet do seu celular continua te deixando na mão? Já tá na hora de mudar para a operadora móvel que te conecta de verdade. Com a BrisaNet você garante o Brisa Chip 5G com 20 GB por apenas R$ 29,99 por mês. É internet para usar à vontade, com WhatsApp, Waze e Facebook ilimitados, além de muitas outras vantagens. Não fique sem sinal. Garanta o seu Brisa Chip 5G em nossas lojas. BrisaNet, sua nova operadora móvel. Sala Macro XE da Cinépolis. A maneira de viver o cinema intensamente. Prepare-se para sentir cada explosão, cada batida, cada emoção. Com uma tela gigante de até 214 metros quadrados, você vai experimentar o máximo da adrenalina nos filmes de ação, aventura e terror. E com a tecnologia de projeção 100% digital, a experiência audiovisual atinge um outro nível. Mergulhe por completo nessa experiência única. Cinépolis. Você nunca viu um cinema assim. PN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Terceira hora do CBN João Pessoa, começando agora. Muito bom dia para você que tá ligando o seu radinho, que pegou o carro para ir pro trabalho, resolver suas coisas, né? Que tá fazendo seu almoço. Me diz aí, qual o cardápio de hoje? Já sabe? Vai pedir uma quentinha? Vai comer fora? Quero saber, eu sou curioso mesmo. Me conta aí o que é que vai ser, qual vai ser o pedido de hoje, né? 981324088, porque é assim que a gente faz o CBN João Pessoa, com sua participação aí do outro lado, sempre mandando mensagem, também comentando no chat do YouTube, porque tem transmissão ao vivo em vídeo. Você acompanha todos os bastidores. Vou até abrir a câmera aqui para você ver que eu já estou muito bem acompanhado com Denise Delmiro, apresentadora do JPB1, tá ali dando tchauzinho para você, né, que tá acompanhando pelo YouTube. Ela que já tá assim, ela vai trazer os destaques, mas você tá vendo que ela tá no computador porque ela fica ali já escrevendo o JPB1, tá? Equipe ali atrás também na redação, né? Checando as informações que vamos trazer daqui a pouco, porque hoje o programa tá agitadíssimo, né? Muita informação. E eu quero até pedir desculpa para você, né, que mandou perguntas para o secretário de Educação e que eu não consegui fazer todas, porque às vezes é impossível mesmo. Chegam muitas perguntas, eu fiz aqui aquele apanhado rápido das perguntas que mais saíram para trazer para o secretário, porque ele tinha agenda, não podia ficar tanto com a gente, teve que ir embora, mas quero agradecer a todos que participaram, né, mandaram suas mensagens, a gente está aqui para isso, para trazer também a participação de vocês. E aí eu deixo meu abraço para todos que comentaram aqui no YouTube, também para quem mandou mensagem, né, pra gente, tem aqui o Gilson Ribeiro, né, comentando, trazendo outros assuntos, falando: Caio, bom dia, esse terreno fica na esquina da rua Laurita Laura Medeiros com a Leonisa Pita de Oliveira. Alguns moradores se reuniram e pagaram para fazer a limpeza. Faz 3 meses que fiz a reclamação no aplicativo João Pessoa na palma da mão e não vieram nem limpar a parte da calçada. Gente, a foto é impressionante, não tem calçada, é mato, tá? Ele disse: nem o meio-fio vieram, a Inluce deu trabalho, inoperância é gritante, tá aí. É o aplicativo João Pessoa na palma da mão, né? Que às vezes resolve, outras vezes parece que a pessoa nem mandou nada lá,
É complicado, porque todo dia a gente recebe reclamação aqui do aplicativo, até cobrei o prefeito, né, com relação a isso, da última vez que o entrevistamos, ele disse que vai melhorar, mas ficou aí no discurso, né. Um abraço para o Regis também participando, Rafael Jaburu, Pedro Limeira, Flávio Henrique, o Flávio inclusive mandou uma mensagem lá no nosso YouTube, e aí ele perguntou sobre... Deixa eu ver aqui se eu acho a mensagem dele, porque teve muita mensagem. Ele disse, Caio, bom dia, os motoristas por aplicativo têm que pagar a Zona Azul? Tem sim, tá, Flávio? É só taxista que não paga. E tem área específica para isso. Mas motorista por aplicativo, se parar e ficar o tempo, tem que pagar. Embarque e desembarque, não. Qualquer pessoa que fizer embarque e desembarque, ou seja, parou para alguém descer ou parou para alguém entrar no carro, não paga. Tirando isso, paga sim. Zona Azul que está começando a ser cobrada hoje, tá? Um abraço para todos que estão aqui participando. Tiago Agemiro está dizendo, Caio, pede para Denise me mandar um alô, sou muito fã de vocês. Tiago Agemiro. Denise, eu nem dei bom dia para você, mas já dá bom dia aqui para o Tiago, por favor. Bom dia, Tiago, tô te ouvindo, tô te vendo, estou compartilhando com você. Um bom dia para você, esteja comigo também no JPB1. É isso, obrigado, Denise. Bom dia, Denise, para você, né? Bom dia, né, Tá Caio? danado que o Nele dá um bom dia. Eu tava esperando, né? Desculpa Cadê aí. a educação? O Adson dizendo aqui, ó, falando do almoço dele, disse o meu é o RO, resto de ontem. Tá bom, se tá bom, se tá guardado na geladeira direitinho, dá pra comer. A Marides Dias também chegando por aqui. Quem mais? O João Agrima dizendo, Caio, bom dia, parabéns pela condução do programa, eu acompanho diariamente. João, um grande abraço pra você. Um grande abraço pra todos que estão participando. Eu vou deixar de conversa por aqui, porque Denise Delmiro tá chegando com muita informação pra você. E aí, Denise, o que é que tá bombando? A gente já trouxe tanta informação aqui, mas o JPB tá sempre atualizando tudo, né? Sempre, sempre. Um ótimo dia pra você, Caio. Bom dia pra todos os ouvintes da CBN. Meu almoço hoje é feijão verde. Eita! Com maxixe, arroz, Nossa. um franguinho assado, daqueles que a gente já compra pronto, congelado, coloca Perfeito. ali na fritadeira elétrica, fica Na pronto, airfryer, certo? tchau. E uma saladinha, pronto. Mas me diga uma coisa, você, a curiosidade de telespectador, você come antes, ou seja, 11h30 você faz o almoço ou só Sim. depois do programa? Me conta aí. Há uns 15 dias eu mudei meus horários, É. porque eu percebi que eu chegava em casa com muita fome pós-jornal, sem almoçar. Aí agora, quando eu saio aqui da CBN, eu almoço e já vou para o jornal barriga cheia. Come antes do jornal, então. Aí eu me sinto melhor. Eu acho que é melhor assim, porque o lanchinho não tava segurando, não. Não, é você fazer o programa inteiro com o bucho vazio, não dá, né? A pessoa chega mais feliz, animada. Agora eu tô assim. Pronto, então já você come, já Sim. você vai pro programa e vai trazer Tem o muita quê de informação? Olha, Diz essa aí. segunda-feira tá recheada de informação para você ouvinte. Terminou com Caio Ismael? Corre para a TV Cabo Branco, liga lá às 11h45. Vamos trazer a reportagem exclusiva do Fantástico. Quem acompanhou ontem, vamos trazer trechos da ligação do influenciador Ítalo Santos com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né? Quanto mais a gente traz histórias dele, mais a gente se surpreende com as ligações que ele tinha. E aí tem essa história dessa ligação de Ítalo com o Comando Vermelho. Pediu, inclusive, pra ameaçar, né? Uma Ameaçar. pessoa que estava falando mal dele nas redes sociais. Exatamente. Pedindo para o tráfico ameaçar. Cada vez que mexe, tá pior essa história, viu? Tá pior. E a gente vai trazer os detalhes hoje no JPB1. Estamos repercutindo também, Caio, a morte de Pedro Henrique, de 19 anos, que morreu naquele acidente que aconteceu na última sexta-feira no Colinas do Sul. Ele estava de moto, bateu num caminhão, um caminhão caçamba, bateu nele, e aí esse motorista não prestou socorro. Pedro Henrique chegou a ser levado para o hospital, mas morreu no fim de semana. Quando a gente viu a foto dele, a gente caiu a ficha na redação da TV Cabo Branco. Pedro Henrique era um grande parceiro nosso, do calendário JPB. A gente entrava em contato com ele para participar das nossas reportagens do calendário nos funcionários. Ele pedia, né, a melhoria na rua lá dele, da comunidade. E aí a gente até recuperou algumas imagens da participação de Pedro Henrique. A família conversou com a gente. A gente também pediu uma resposta da Polícia Civil sobre as investigações para identificar esse motorista, né, que teve a omissão, né? Omissão é crime. Aí ele teria sim que ter prestado socorro para esse jovem. Infelizmente ele não resistiu. A gente vai trazer essa repercussão também hoje. E também tem notícia de muita informação para você que é estudante e pensa em fazer um intercâmbio internacional. Reino Unido, Canadá, você que está no 8º ano da rede municipal em João Pessoa, quer saber como concorrer a 100 bolsas? A gente te mostra às 11h45 também. E tem muito mais informação, espero todo mundo já no JPB. Caio. Valeu, Denise. Bom almoço para você. Obrigada. 11h12.
Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Eu falo agora com a rainha do esporte paraibano, Juliana Bandeira, nossa querida entende tudo do esporte. Chega ela a abrir um sorriso. Fiquei impactada com rainha, o calma, não. Vocês concordam aí do outro lado? Eu sei que concordam. Ju, bom dia pra você. Bom dia, Caio. Bom dia pra você que tá acompanhando a gente aí do outro lado. Coisa boa no mundo até amigo. Nada, sou um admirador seu. Mas me diga, ontem tivemos a abertura da 5ª rodada da 2ª divisão do Paraibano. Foi ontem ou foi no sábado? Foi sábado. Sábado a gente teve abertura, ontem também teve jogo. O fato é que a 5ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Paraibano começou. Tivemos no sábado um empate, São Paulo Cristal e Miramar empataram em 1-1 lá no estádio Amigão. Esse empate aí deu uma freada, né, no Miramar, que vinha empolgado, embalado aí com as vitórias, e acabou caindo uma posição na tabela, agora é vice-líder, enquanto o Atlético acabou conquistando aí, pelo menos de forma temporária, né, parcial, a primeira posição na tabela, tá? E o próprio Atlético ontem, diante do Cruzeiro de Itaporanga, lá no Perpetão, estádio Perpetão, os torcedores do Atlético de Cajazeiras, né, apaixonados, todos lá, empurrando a equipe, 3-0 para cima do Cruzeiro de Itaporanga. É um resultado, como eu disse, muito importante, já que fez com que o Atlético chegasse aí à primeira posição, o topo da tabela, tem 12 pontos, é líder isolado, acompanhado muito de perto aí pelo Miramar de Cabedelo, que é o vice-líder com 11 pontos. Então temos Confiança, Serrano, Desportivo e Cruzeiro, todo mundo ali com 7 pontos, mas é bom lembrar que hoje começa aí, aliás, seguimos com a 5ª rodada. Tem mais jogos hoje, então. Isso, temos mais jogos, mais 3 jogos acontecendo. Sabugi vai pegar o Confiança às 7 da noite de hoje, lá no José Cavalcante. Sabugi, que tem sido aí o saco de pancadas, né, da segundona, ainda não conseguiu vencer, ainda não conseguiu marcar nenhum golzinho, tem a pior defesa do campeonato e um saldo negativo de gols bem impressionante, e vai receber, portanto, o Confiança, que está ali brigando na ponta de cima da tabela, né? Além disso, o Serrano vai encarar a Desportiva Guarabira, lá no Feitozão, a partir das 8 da noite, e o destaque é para a partida entre Spartax e Queimadense, hoje no estádio Almeidão, às 3 horas da tarde. Portanto, aí, sendo a partida que vai ser transmitida pelo jornaldaparaíba.com.br, ao vivo, a partir de 2h30, estarei lá na narração, ao lado do meu querido amigo João Pedro Melo, nos comentários, e Iaco Lopes vai ser o repórter lá na beira do gramado, portanto, trazendo aí para você as emoções de Spartax e Queimadense. Hoje, já a partir das 2h30, a bola rola às 3 horas da tarde. Gil, o Botafogo segue dispensando, né? Jogadores, gestores. Isso. Vamos começar com o gestor, tá? O Botafogo anunciou aí a saída do Felipe Albuquerque, que chegou ali também na reta final da Série C, né? Muito depois da saída do Alexandre Galo, enfim, chegou e já está de saída. O Botafogo anunciou a saída dele. O Felipe Félix, que é o dono da SAF do Belo, avisou que além de uma dispensa em relação aos jogadores, também teria dispensa nos cargos de liderança, de gestão do Botafogo, tá? E aí tivemos o anúncio da rescisão do Renier, tá? Além do Renier, o Wallace, Marcelo Augusto, Andrés Robles e Gama tiveram as suas rescisões também publicadas no BID da CBF. O Silvinho anunciou a sua saída por meio das redes sociais. E, portanto, a gente tem agora Igor Maduro, Michael Fracaro, Thalisson, Guilherme Santos, o atacante Riquelmo e o lateral direito Eric. Esses sim seguem para a próxima temporada do Botafogo, todos com contratos renovados. Vamos fazer um momento de celebração, né? Isso. Porque esse domingo foi dia de celebração para 2 times importantes aqui da Paraíba. Exato. Destacar primeiro o 13, que vem com o centenário, né? Uma data simbólica, 100 anos, né? Uma data muito importante, que a gente espera que o 13, que teve um ano muito ruim para o ano do centenário, né? Não conseguiu aí título no Paraibano, não conseguiu avançar na Série D, não conseguiu acesso à Série C, muito menos, né? Portanto, vive um momento complicado. Tem um momento complicado também
fora das 4 linhas, que é a questão financeira do clube, né, tentando aí sanar suas dívidas, mas o fato é que é um clube extremamente importante para Paraíba, portanto, um clube vencedor, né, com um histórico vencedor, que a gente, portanto, precisa exaltar sempre. Tem uma torcida imensa, apaixonada, que é a torcida do Galo, do 13. Então, em nome de todos nós aqui, parabenizar o 13 e a todos os seus torcedores pelos 100 anos de uma bela história, de uma... Bela não vamos falar em Bela aqui, né? Vamos falar em 13. De uma linda história que com certeza vai seguir aí nos honrando, nos orgulhando o futebol da Paraíba. E também destacar os 89 anos do Alto Esporte, o Altinho do Amor, que também no dia 7 de setembro celebra aí a sua fundação. Portanto, 89 anos do time aqui de João Pessoa, que todo mundo sabe que acaba conquistando de algum modo, né? O Alto Esporte tem um carinho aí de todas as torcidas, inclusive a minha não é diferente. Ju, muito obrigado, pela participação. Valeu, gente. Até amanhã. Agora são 11h19. A CBN e o CBN João Pessoa começam a veicular agora a série de reportagens especiais que retrata a luta contra a obesidade, uma doença que afeta milhões de brasileiros. A série Transformações Além da Balança é conduzida por Evelyn Lima, com edição de áudio de Herbert Alves. Acordo muito cedo, já saio de casa, dou uma caminhada, chego, preparo café, todo mundo. É aquela coisa assim, eu vou dizer você, é maravilhoso, é outra vida, sabe? Quando você faz seus exames, suas taxas tudo em ordem, sua saúde é outra, sua mente é outra, você fica mais disposto para tudo. A vida muda 100%. Parece ser algo comum, mas para Samuel Coelho, fazer algo considerado básico, como preparar o café da manhã e fazer uma caminhada após uma boa noite de sono, é motivo de comemoração. Isso porque há 2 anos ele tinha dificuldades até para fazer o básico. Uma caminhada estava muito difícil, ficava muito ofegante, subir uma escada, até me abaixar, locomoção reduzida, isso já estava dificultando muito minha vida, junto com essa questão das comorbidades, né? Então, coisas simples do dia a dia, a obesidade já estava subtraindo, né, da questão dos meus afazeres. A obesidade é uma doença crônica que pode se agravar ao longo do tempo. Se não tratada, ela gera inúmeras outras doenças que causam limitações e a diminuição na qualidade de vida, além de aumentar o risco de morte. Infarto, AVC, complicações pulmonares como a apneia do sono, o risco de câncer é aumentado nos 2 tipos de população, aumento da incidência de refluxo, de artrose, de diversos problemas renais também, então afeta a saúde como um todo. O tratamento é multidisciplinar e envolve mudanças no estilo de vida, como dieta e atividades físicas, até o uso de medicação. Em casos mais graves, como a do Samuel, é necessária uma intervenção médica mais eficaz, como a cirurgia bariátrica. O cirurgião bariátrico Luiz Carício explica como é feita a indicação. Os critérios são baseados pelo CFM, pela nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que define principalmente pelo IMC. O IMC, para quem não sabe, é um cálculo matemático que a gente faz do peso dividido pela altura ao quadrado. A partir disso, a gente vai ter um resultado numérico. Se esse resultado estiver acima de 40, a gente diz que esse paciente tem uma obesidade grau 3. Esse paciente já tem indicação de cara de cirurgia bariátrica. Se esse resultado vier entre 35 e 40, a gente diz que esse paciente tem uma obesidade grau 2. E aí, para esse paciente ter indicação de cirurgia bariátrica, ele precisa ter uma comorbidade associada. E mais recentemente, o CFM, há poucos meses, emitiu uma nova resolução que pacientes que têm o IMC entre 30 a 35, que é uma obesidade grau 1, que anteriormente eram pacientes que não tinham indicação muito clara de cirurgia bariátrica, hoje eles já podem ser beneficiados desse procedimento se tiverem uma diabetes de difícil controle, tiverem apneia do sono, tiverem uma doença do refluxo grave, artrose grave, algumas indicações mais específicas para essa população.
Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, de 2022 a 2025, a Paraíba já realizou 766 cirurgias bariátricas e 80% desses pacientes têm entre 25 e 44 anos. A cirurgia faz parte da assistência de alta complexidade do Hospital Municipal Santa Isabel, que é administrado pela Prefeitura de João Pessoa. Até agosto desse ano, foram feitas 27 cirurgias na unidade de saúde. No Santa Isabel, o serviço é chefiado pelo cirurgião bariátrico Geraldo Camilo Neto, que explica o processo de avaliação para a cirurgia. Ao iniciar essa jornada, o paciente vai passar por nutricionista, psicólogo, endocrinologista, médico cirurgião bariátrico, além de toda uma rede de apoio, como serviço social, equipe de enfermagem, fisioterapia. Outras especialidades médicas, quando são indicadas, também vão ser solicitadas e encaminhadas. Esse paciente ele vai ter que passar por cada um desses profissionais e receber a liberação de cada um deles. Nessa caminhada ele vai perder peso, ele vai fazer uma reeducação alimentar, ele vai fazer acompanhamento com psicoterapia e quando ele está liberado por todos, aqui a cirurgia vai ser executada. Quando o paciente tem dificuldade extrema em atingir a meta, o hospital ainda oferece um spa cirúrgico que possibilita, através da internação, as condições necessárias para os pacientes perderem peso. Lá eles recebem acompanhamento diário e contínuo, com dietas restritivas associadas a atividades físicas, fisioterapias respiratórias e acompanhamento psicológico. É um programa que nós iniciamos ele desde agosto de 2022 e que é uma pérola nossa, né? Porque poucos hospitais no país oferecem esse tipo de serviço. A gente é um dos únicos no Nordeste. O Samuel, aquele que nós falamos no início dessa reportagem, passou pelo spa e ele afirma que o serviço foi crucial para a realização da sua cirurgia. Eu lutei muito, passei um ano tentando e não consegui. E aí eu me submeti a uma oportunidade de ficar no spa, então eu consegui bater a meta, até um pouco a mais do que era necessário. Por este motivo, minha cirurgia foi tranquila, sem complicações, né? Embora seja considerada segura, a cirurgia bariátrica também tem seus riscos. Mas segundo o cirurgião Luiz, é muito mais perigoso conviver com a obesidade do que realizar a cirurgia. Hoje em dia a gente tem níveis de complicação da cirurgia bariátrica muito baixos, semelhantes a uma cirurgia de vesícula, por exemplo. Então é uma cirurgia muito segura, é muito mais perigoso o paciente conviver com obesidade do que realizar a cirurgia. Mas algumas complicações que são inerentes aos procedimentos a gente sempre tem que explicar para os pacientes. Uma delas é o sangramento, porque como a gente faz secções no trato gastrointestinal, né, tem áreas que ficam suscetíveis a sangramento. Como a gente acaba fazendo modificações também no estômago, no intestino, às vezes a gente precisa juntar essas estruturas, fazer as famosas anastomoses, que nada mais são do que costura entre o estômago e o intestino. E a gente tem que ficar de olho para essas costuras cicatrizarem e não ter complicações nesse sentido. Complicações também cardiovasculares. Samuel escolheu a cirurgia. E hoje, 60 quilos a menos, ele afirma que faria tudo de novo. Porque você muda tudo, literalmente você recebe um RG novo. As limitações com as quais eu já tinha, as dores com as quais eu convivia, isso foi tudo regulado, a questão das articulações, dores. Você hoje olha para o espelho, vê uma nova pessoa em cima de outra pessoa que sempre existiu, né? Mas é muito gratificante, eu confesso que faria tudo de novo. Reportagem Evelyn Lima. Parabéns, Evelyn Lima e Herbert Alves, por essa reportagem tão importante. A gente fala sobre obesidade, vai continuar falando sobre isso para que as pessoas se cuidem, né? Agora são 11h27, aconteceu ontem aqui em João Pessoa o tradicional desfile cívico-militar em homenagem à independência do Brasil e quem acompanhou foi Silvia Torres. A Avenida Duarte da Silveira, no centro de João Pessoa, ficou tomada pelo sentimento de patriotismo nesse 7 de setembro. Algumas famílias vestiram as cores da bandeira para prestigiar o desfile cívico-militar. E teve gente que se preveniu levando guarda-chuva. O tempo estava realmente instável, mas na hora do desfile, fez sol. Está todo mundo aqui protegido de tudo, sol e chuva. Muito bem. Agora me
fala, você veio assistir alguém especificamente que vai desfilar? Não, a gente vem assistir todos, né? Principalmente a Polícia Militar, o Exército, tudo. Eu gosto de ver tudo. Dona Severina, aos 90 anos, recordou o tempo em que desfilava pela escola em que era professora. Os desfiles a gente fazia, providenciava todos os desfiles, todo ano. Aí assistindo bate uma saudade, não bate? Dá saudade, muita. As Forças Armadas abriram a programação. Exército, Marinha e o Grupamento de Engenharia chamaram a atenção com tanques e veículos pesados. Em seguida, as Forças de Segurança, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, com destaque para o PROERD e o Canil, que arrancaram aplausos das crianças. Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, com o trabalho de combate ao crime contra a mulher, além da Polícia Penal e da Guarda Municipal, estreitaram laços com o público durante a passagem pela avenida, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Do palanque oficial assistiam ao desfile o governador do estado, João Azevedo, e o vice Lucas Ribeiro, acompanhados de autoridades de outros poderes. Depois do desfile cívico das forças de segurança e de instituições de políticas públicas, sociais e da saúde, ganharam a avenida as bandas marciais, que sempre dão um espetáculo à parte no desfile cívico. Muitos estudantes ensaiam durante meses para entregar tudo na avenida. É gratificante, né? A gente passa meses ensaiando, levar a cultura para as crianças, que são o futuro do nosso mundo, representando, né, a banda da prefeitura. É muito gratificante, é um amor que não se explica. Entre o público, muitas crianças vibraram com o desfile. Conta pra mim, com quem que você veio aqui para assistir ao desfile? Com meus pais, tá muito bom. O que você mais gostou até agora? Cachorro. Eles gostam, eles adoram a polícia, adoram a militar, adoram o bombeiro, eles são apaixonados por isso. Você tem orgulho de ser brasileiro? Sim. Do Brasil? Sim. O que você achou mais bonito até agora? O policial militar. Ian Carlos, de apenas 9 anos, resumiu o sentimento da garotada. Eu vim de Mangabeira 8. Você ficou de que horas aqui? Eu cheguei aqui às 6h30 daqui e achei um lugar bem melhor pra gente assistir aqui esse desfile maravilhoso. Gostando mesmo do desfile, tá aprovadíssimo esse ano? Sim, maravilhoso, amei. E João Pessoa celebrou a independência do Brasil com civismo, emoção e com a força da tradição preservada. E aí, você foi ao desfile de 7 de setembro, assistiu em algum lugar? Me conta como é que foi. 981324088. A gente faz uma pausa rapidinha para as notícias nacionais e volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista é sobre provas e não uma disputa política ou ideológica. O ministro está em viagem pela França e deve voltar a Brasília na terça-feira, dia em que será retomada a análise da ação penal que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros da primeira turma do Supremo vão decidir se os acusados serão condenados ou absolvidos. Barroso não faz parte do colegiado. Trabalhadores que recebem acima de R$6 mil por mês pagam mais imposto de renda do que contribuintes milionários. Quem está no topo da pirâmide desembolsou, em média, uma alíquota efetiva de 5,28%, contra 6,63% de quem ganha entre 5 e 7 salários mínimos. A informação faz parte do estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A pesquisa tem como base os dados do Imposto de Renda de 2024, ano calendário 2023. E a seleção brasileira masculina de futebol embarca hoje à tarde para a Bolívia para o último jogo das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti terá uma novidade em relação ao jogo da semana passada contra o Chile, que o Brasil venceu por 3-0 no Maracanã. O meio-campista Andréas Pereira, do Palmeiras, foi convocado para o lugar de Caio Jorge, cortado por lesão.
A seleção brasileira já está classificada para a Copa e ocupa a segunda colocação do torneio com 28 pontos, atrás da Argentina, que tem 38. No horário de Brasília, 11 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. 11h33. CBN Universidade. No Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas têm o diagnóstico do vitiligo. Essa doença, autoimune, causa perda de pigmentação na pele, mas não é contagiosa. Ainda assim, o vitiligo é cercado de desinformação e preconceito. No CBN Universidade de hoje, os estudantes David Francisco e Gabriela Sarmento contam a história de pessoas que convivem com essa doença. Essa mancha ela começava a abrir um pouco mais. E aí eu recebi o diagnóstico. Iago Augusto percebeu os primeiros sinais de vitiligo ainda na adolescência. O processo foi longo e mexeu com a sua autoestima. Mas o fator emocional foi um ponto decisivo para o avanço e controle das manchas. Eu consegui pigmentar uma boa parte do meu rosto, consegui pigmentar também uma parte das costas. Algumas áreas ainda tem um pouco da mancha, mas é uma mancha bem mais suave. Quando o meu emocional está um pouco abalado, que as manchas elas começam a expandir um pouco mais. Hoje eu lido bem melhor, né? Eu fiz terapia também e também o tratamento ajudou bastante com essa pigmentação. O vitiligo ainda é confundido com outras doenças de pele. Quem explica as diferenças é o dermatologista do Hospital Universitário da UFPB, Dr. Samir Azouzi. O vitiligo é completamente diferente da hanseníase. Tem perda de sensibilidade. Começa com a manchinha hipopigmentada, mas ela vai ficando acrome, branca nacarada, que é aquele branco leitoso. Não é transmissível, é uma doença que não é infecciosa. O tratamento exige atenção especial também para a saúde emocional. Para o médico, a sociedade precisa ver a condição com outros olhos. A sociedade ela tem que ter um pouco mais de empatia, porque o vitiligo ele é uma doença que não escolhe a pessoa, não escolhe idade. O estresse psicológico também traz estresse oxidativo que pode piorar o vitiligo. Elvis Costa vive com vitiligo há 7 anos. Ele conta que o impacto das primeiras manchas foi intenso. Foi uma quantidade muito significativa, apareceu muito no rosto. Busquei a psicologia para compreender a dor que eu estava sentindo, né? Dentro de mim, uma dor emocional, uma dor da alma. Hoje ele é psicólogo e diretor do Departamento da Saúde da População Negra, Vitiligo e Pessoas com Albinismo do município de João Pessoa. O psicólogo destaca a importância de proteger crianças com vitiligo do bullying nas escolas. Preciso que tenha um olhar diferenciado da própria escola para fazer um trabalho em relação à prevenção ao bullying, ter essa visão do cuidado emocional, de compreender que é apenas a pele, cor diferente. Mais do que falar sobre vitiligo, é preciso garantir respeito, empatia e informação para todos os corpos. Se você se identificou com essas histórias, o Iago, que você ouviu no começo dessa reportagem, deixa uma mensagem. Eu diria para ter calma no processo e que corra atrás o quanto antes, porque o quanto antes você correr atrás, são mais chances de ter resultado. E também para quem não quer, né, fazer o tratamento, nosso corpo ele continua lindo da mesma maneira. Reportagem David Francisco, produção Gabriela Siqueira, edição Júlia Batista, monitoria Vinícius Marantz, direção da professora Patrícia Monteiro. David e Gabriela, parabéns pela reportagem. Você, ouvinte que não conhece esse quadro, esse é um quadro queridinho nosso, viu? Que são estudantes de jornalismo, né? Estão ali aprendendo o ofício e vão ser meus futuros colegas de trabalho. Então a gente fica muito feliz em abrir esse espaço para que estudantes já mostrem seu talento na reportagem, na produção, sob, né, a coordenação da professora Patrícia Monteiro, né, que também é uma parceirona nossa. Então, parabéns a todos vocês. Sei que o pessoal está assistindo, né, nesse momento.
Então fica aqui meu abraço de toda a equipe da CBN, parabenizar vocês e desejar sucesso. Já já a gente se encontra aí no mercado de trabalho. Parabéns por essa reportagem tão bem feita, como sempre, né? Parabéns a essa turma que está arrasando aí nas reportagens. São 11h38, eu vou fazer uma pausa super rápida, daqui a pouco a gente volta com a coluna Abertamente, com a psicóloga Moisete Neves, e tem as últimas da política, viu? Você quer se atualizar da política? Fica por aqui que já já tem mais informação para você e participação também. Eu volto já. Vai de Citroën, é na Gama. O Balsat Fio sai a partir de 80.889 em oferta especial PCD. E tem mais, o incrível Citroën C3 Live com preço de carro popular a partir de apenas 73.990 mais taxa zero. Não perca tempo, venha fazer um test drive. Citroën na Paraíba é Gama. Ligue 839-9937-1565. Desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições. Na Credune, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no futuro da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um dos nossos consultores. Siga nosso Instagram, @CredunePB. Credune, mais que uma escolha financeira. CBN João Pessoa. 11h39. Abertamente, com Moisete Neves. Coluna Abertamente hoje falando sobre um tema importantíssimo que é o Setembro Amarelo. Psicóloga Moisete Neves, muito bom dia para você. Queria que você começasse então explicando o que é o Setembro Amarelo. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que ela é realizada anualmente no mês de setembro. Ela surgiu, em 94, após a morte de um jovem americano, e a família saiu distribuindo cartões com a mensagem: se você precisar, peça ajuda. E junto do cartão tinha fitas amarelas. No Brasil, essa campanha se tornou oficial a partir de 2014. E quais os principais objetivos dessa campanha? Os principais objetivos da campanha é conscientizar sobre a prevenção ao suicídio, informando sobre saúde mental, conversando sobre isso, para tentar reduzir esse estigma que é associado ao tema, promover empatia e compreensão, Nós precisamos, inclusive, cuidar das pessoas que estão próximas, as pessoas que estão em sofrimento, que estão enfrentando dificuldades emocionais. Então, a campanha tem um caráter de informação, de educação, para fornecer informações sobre fatores de risco, por exemplo, e alguns sinais de alerta e recursos de ajudas disponíveis, E aí um ponto fundamental desses objetivos é conectar essas pessoas que estão em sofrimento a recursos de ajuda. Por exemplo, divulgar linhas de apoio, serviços psicológicos gratuitos e mais acessíveis. E, inclusive, mobilizar a sociedade. Nós precisamos do engajamento maior dos governos, das prefeituras, dos políticos, das empresas, principalmente em ações preventivas. Moisete, mas existem fatores de risco? Algumas pessoas podem ser mais suscetíveis? Sim, existem sim fatores, fatores de risco, inclusive eles foram trazidos pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2014, Lembrando que a gente precisa destacar que a presença de um ou mais fatores de risco não significa exatamente que alguém vai cometer suicídio, Mas que a gente deve identificar para que isso permita que nós possamos trazer um atendimento para essas pessoas e fazer uma intervenção, por exemplo, ser uma rede de apoio para essa pessoa, apoiá-la no sentido de buscar uma ajuda, Então, alguns fatores são tentativa prévia de suicídio, transtornos mentais, histórico de suicídio na família, violências, traumas, uso de droga, uso de álcool, os adolescentes que sofrem bullying, problemas familiares, discriminação, conflitos interpessoais e algumas perdas negativas. Então, esses são alguns fatores de risco. Lembrando, como eu falei, é um problema complexo,
tá? A gente tem algumas sinalizações, mas isso não quer dizer que pessoas que passem por essas situações, elas vão buscar o suicídio como uma resposta para a sua dor. Eu acho que o que todo mundo se pergunta, né, Moisete, é se essa campanha consegue alcançar muitas pessoas ou se é apenas algo pontual. Infelizmente essa campanha não é suficiente, né? É importante, mas não é suficiente. Inclusive saiu uma pesquisa na semana passada da OMS falando sobre o grande número de pessoas que estão sofrendo de transtornos mentais, né? Então é um aumento muito significativo. Se tem gastado muito dinheiro para cuidar dessas pessoas, por quê? Porque o atendimento em saúde mental não tem sido de forma preventiva. Então, inclusive no Setembro Amarelo, a gente precisa ter muito cuidado, né? Prevenção do suicídio não é sobre evitar mortes, é sobre cuidar, é ajudar as pessoas a ter uma vida que é possível viver, não é entregar uma mensagem com um bombom, dizer, encontra um sentido para viver, nossa, você está pensando em morrer. Gente, não é sobre isso, é sobre ter empatia, é ser uma escuta e diante de alguém que tem alguma dificuldade, que tem alguma necessidade, que está em sofrimento, você ajudar a encaminhar essa pessoa para um atendimento com um profissional, seja psiquiatra, seja psicólogo ou ambos, não é? Falar sobre suicídio, falar sobre dor latente é muito complicado, é muito sensível. Então a gente precisa sim, sabe, ter uma maior investimento em saúde mental. O Setembro Amarelo, como eu disse, é importante, mas se a gente não tiver uma política pública séria que alcance essas pessoas que estão em sofrimento durante o ano inteiro, ela vai ser só mais uma campanha, não é? E a gente tem percebido que muitas vezes quem faz essas campanhas nas empresas ou em vários lugares, nas escolas, na rua, as pessoas não estão habilitadas para falar sobre um assunto tão sério, tão delicado. Então, não é entregar um bombonzinho, como eu falei, não é entregar uma frase, mas se você tem alguém perto de você que está em sofrimento, ajude essa pessoa a buscar uma ajuda profissional. A gente que acompanha, né, esses casos todos os dias sabe que, infelizmente, é muito comum pessoas repassarem fotos, informações de pessoas que estão em sofrimento ou até que tiram a própria vida. Às vezes por ignorância mesmo, né? O que fazer nesses casos? De fato, a gente muitas vezes não sabe, né, como ajudar. Mas aí eu vou deixar algumas dicas aqui do que não fazer. Né? Se você conhece alguém que está em sofrimento e que tem a questão da ideação suicida, que inclusive já verbalizou que melhor seria não estar vivo, então a gente precisa também ter muito cuidado com o que a gente fala e faz. Por exemplo, não compartilhe cartas, fotos de pessoas, né, que já morreram, que praticaram suicídio, né? Não divulgue os métodos que aquela pessoa usou para tirar a própria vida, não é? Não explore o local, o que aconteceu, não é? Repassar essas informações que já são tão dolorosas, passar imagens, não é? E aí você precisa ter muito cuidado, não é? Para que esses detalhes íntimos cheguem e se espalhem, não é? Da pessoa que, por exemplo, ou tentou o suicídio ou já tirou a própria vida. Não é? Você não precisa saber dos motivos da pessoa. Isso não vai fazer diferença na sua vida. Então, se você passou por alguma situação, repense, não é, a sua postura, esse seu comportamento em relação a isso. Não é? A gente precisa entender que nós não estamos aqui para compreender, para interferir ou para falar mal, né, ou propagar essas notícias. Nós estamos aqui para ser apoio. Então, o Setembro Amarelo é para nos lembrar que nós precisamos ser apoio. E ser apoio é ajudar essa pessoa a encontrar uma ajuda de verdade. E para quem está nos ouvindo agora e conhece alguém, ou até essa pessoa que pensou em não ter mais saída, o que é que a gente pode dizer para essas pessoas?
Eu digo para você, né, que tem alguém na família que está passando por um momento difícil, ou você mesmo que está nos ouvindo está passando por um momento de muito sofrimento, não é? Eu digo que pedir ajuda é um ato de coragem, não é? E você que é rede de apoio, escute sem julgar, não é? Pergunte com sensibilidade e acompanhe a busca por um apoio profissional. Pensar no suicídio, praticar um suicídio é um ato de dor, é um ponto de colapso de fato, né? É um fim da linha marcada por inúmeros sofrimentos. Então a gente precisa entender e olhar que um ato como esse, ele não se explica com a palavra, né? Às vezes, na verdade, nem se explica. Então nós estamos aqui para conversar sobre isso e dizer que você, pensando, não é, no suicídio ou não, e você que escutou falar sobre isso de alguém próximo a você, repito, busque ajuda profissional, porque essa pessoa está passando por um sofrimento muito intenso. Moisete, muito obrigado, tá? Até a próxima semana. Obrigada, Caio, e uma excelente semana para todos nós. E alguns ouvintes aqui participando com a gente, comentando, né? Tem o Antônio Lopes falando que pena que não temos política pública em nosso país, né? Falou de ação medicamentosa, procurar psiquiatra, emocional, um psicólogo. E também o Antônio Lopes está falando que é importante procurar o espiritual. Acho que é um combo, né, Antônio? Muito obrigado pela sua participação. Tem a Marides também aqui, elogiando as reportagens sobre obesidade e vitiligo e também Setembro Amarelo. Ela diz parabéns pela escolha dos temas. E complementou dizendo, Caio, eu acho um absurdo quando falam que a pessoa com depressão ou até mesmo quando acontece um suicídio ou tentativa de suicídio é falta de Deus. Pois é, Marides, isso aí também é falta de conhecimento. As pessoas precisam entender que são doenças que precisam ser tratadas e acompanhadas, tá? Vamos ter mais conhecimento e esses discursos só fazem as pessoas sofrerem ainda mais. Agora são 11h50, eu trago informação sobre uma grande apreensão de drogas que aconteceu nesse fim de semana. 2 suspeitos investigados por tráfico interestadual de drogas foram presos nesse domingo em Teixeira, no sertão da Paraíba. 100 quilos de drogas estavam com eles, uma substância semelhante à skunk, que é uma super maconha. O delegado Elton Vinagre falou sobre essa operação. Deflagramos uma operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal visando coibir o tráfico de entorpecentes aqui no nosso estado. Um grupo criminoso foi identificado, já vínhamos investigando esse grupo já há bastante tempo. De forma suspeita vinha um veículo saindo do estado da Bahia com direção ao estado da Paraíba. Esse veículo, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, estava tentando despistar e desviar das rotas tradicionais comuns, das rotas de fiscalização, digamos assim. Isso levantou bastante suspeita. As informações foram intercambiadas junto com a Polícia Civil. Montamos uma operação junto com nossos investigadores. Ficamos de campana de vigilância aqui na entrada do nosso estado, mais precisamente nas entradas ali do sertão, e conseguimos então identificar esse veículo suspeito, próximo já à cidade de Patos. Ao abordá-lo, 2 indivíduos estavam nesse veículo, demonstraram bastante receio, nervosismo, e quando realizamos toda essa abordagem interna, essa fiscalização, identificamos cerca de 102 tabletes de maconha, pesando cerca de 100 quilos de droga. Então, os indivíduos e a droga foram conduzidos à cidade de Patos, onde todo o procedimento formal foi lavrado. Agora são 11h51. Últimas da política. Felipe Nunes já aqui na bancada para trazer as últimas da política para a gente. Felipe, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia mais uma vez para você e para quem nos acompanha. A gente segue acompanhando a repercussão da decisão do prefeito da capital, Cícero Lucena, em deixar o Progressistas para migrar de legenda, visando seu projeto político para as eleições do próximo ano. O prefeito anunciou essa decisão na última semana e na sexta-feira reuniu-se com o governador João Azevedo para oficializar esse movimento. E na última sexta também, o governador do estado, João Azevedo, fez cobranças públicas ao vice-prefeito da capital, Léo Bezerra,
sobre de que forma ele vai posicionar-se a partir desse momento. Afinal de contas, Léo Bezerra é do PSB, partido do governador João Azevedo, e o chefe do Poder Executivo disse que espera uma conversa com Léo para saber de que lado ele vai ficar, como é que ele vai se posicionar a partir de agora. E o prefeito em exercício, Léo Bezerra, que hoje pela manhã assinou a ordem de serviço para a revitalização do Campo da Mangabeira, lá no bairro do Rangel, respondeu a esse questionamento acerca do posicionamento que vai tomar a partir de agora. Ele disse que vai aguardar os próximos fatos, afinal ele ainda acredita numa possível conciliação entre os gestores da capital e do governo do estado. Vamos ouvir o que disse Léo Bezerra. Eu acho que lealdade é uma palavra que mais do que está no meu dicionário. Todos os dias quem me conhece sabe o quanto leal eu sou, o quanto parceiro eu sou, e vou continuar sempre nessa mesma pegada, nessa mesma tocada, e vou ser leal no momento certo, na hora certa, e dizendo às pessoas certas. E a cidade de João Pessoa me conhece, e se eu tiver a oportunidade de assumir a prefeitura de João Pessoa, eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes para fazer o bem, não para Léo, mas para essa cidade que eu amo. Eu amo João Pessoa. Eu costumo sempre dizer que quem ama mais João Pessoa pode empatar comigo. Eu sou um apaixonado por essa terra, eu sou nascido e criado por João Pessoa, e pode ter certeza que eu vou me dedicar todos os dias. E eu sempre estive onde eu sempre mencionei, desde a minha primeira campanha. Eu sempre estive ao lado do governador João Azevedo e ao lado do prefeito Cícero Lucena. Jamais deixaria, jamais trairia qualquer um desses dois grandes líderes aqui na nossa capital. Mas eu tenho um dever de conversar com o governador, eu vou sentar com o governador, e não seria justo eu chegar aqui de público e mencionar alguma decisão que eu tomar antes de conversar com o governador. Então espero uma conversa com o governador João Azevedo. O prefeito Cícero fez esse anúncio e logo em seguida viajou, não tive a oportunidade de conversar com o prefeito Cícero. Também vou sentar com o prefeito Cícero e no momento certo, na hora certa, a gente vai dialogar e a gente vai tomar a decisão que melhor for para a cidade de João Pessoa. E aí Léo Bezerra foi mais uma vez questionado por que não vai anunciar agora, né, esse posicionamento. Ele disse que ainda há tempo para que ele possa tomar uma decisão mais enfática em relação às eleições do próximo ano, na mesma tese do que disse mais cedo aqui o deputado Hervásio Bezerra, que, segundo ele, ainda há muita água para passar debaixo dessa ponte. Segundo o cálculo do deputado, são 7 meses aí pela frente ainda para que Léo possa tomar uma decisão, ele se baseando no calendário eleitoral e não nessas últimas movimentações políticas que apontam para um rompimento aí dentro do grupo. Tudo é possível na política. Eu acredito muito na força do governador João Azevedo e do prefeito Cícero Lucena. A cidade de João Pessoa absorveu isso e a Paraíba também absorveu isso. Onde eu ando dos 4 cantos, os prefeitos que eu converso dizem, caramba, como é bacana a prefeitura de João Pessoa e o governo do estado, e eles querem levar isso para outros municípios. E eu acho que isso é mais do que natural, e Cícero está levando, nas viagens que está tendo, está mostrando o que é essa parceria, está mostrando que isso é de bom e que isso traz de bom. Então, com muita tranquilidade, muito zelo, repito, são 7 meses ainda de que vocês ainda vão me perguntar muito sobre política, e a gente só vai poder responder verdadeiramente depois da decisão do juiz. Lembrando, viu, Caio e João, que Léo Bezerra está no exercício da Prefeitura Municipal de João Pessoa, porque o prefeito da capital, Cícero Lucena, está numa viagem internacional com a primeira-dama Laura Emília Lucena. Ele iniciou uma trilha de Santiago de Compostela, que começa em Portugal e vai até a Espanha. Segundo, inclusive, seus filhos, numa publicação nas redes sociais, o prefeito está fazendo essa peregrinação, inclusive para uma reflexão e uma tomada de decisão política aqui para o seu futuro em João Pessoa e na Paraíba. Sinceramente, a cidade está precisando também de uma peregrinação, viu, do prefeito. A gente precisa exigir que o prefeito de João Pessoa também dê uma voltinha aqui pela nossa cidade, né? Porque muitos problemas estão sendo registrados aqui pelos nossos ouvintes. Problema com relação a lixo, problema com relação à coleta, né? Retirada de entulho, mato, buraco. Então entendo que haja um momento, né, de reflexão e espiritualidade do prefeito com relação à sua vida política e possibilidade de se candidatar a governador, mas é importante, né, como cidadão morador aqui da cidade, que a cidade também seja olhada, né, que haja essa peregrinação pelos bairros para saber o que é que está acontecendo aqui em João Pessoa. O Caio, só para contextualizar, o prefeito fez uma publicação nas redes sociais sobre essa viagem que ele está fazendo e publicou uma foto ao lado da primeira-dama com a seguinte legenda, eu trago para o nosso ouvinte:
uma verdadeira jornada de fé e agradecimento a Deus por todas as bênçãos e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, que cada passo seja luz e esperança no nosso caminho, fecha aspas. Felipe, por falar nessa viagem de Cícero Lucena à Europa, né, e nesse clima de rompimento que há dentro da base do governo hoje, o governo do estado marcou a nova data para a realização da plenária do Orçamento Democrático Estadual aqui em João Pessoa. Essa plenária acontecerá no dia 18 deste mês. Por que eu estou trazendo aqui essa informação? Por que ela é relevante para esse momento da política? Porque essa plenária havia sido marcada inicialmente, depois, por conta da cirurgia de João Azevedo, ela foi adiada. E foi remarcada agora para o dia 18, uma data que vai coincidir com a viagem de Cícero Lucena à Europa. Cícero não estará em João Pessoa no dia 18 deste mês. A gestão estará ainda sob a responsabilidade do vice-prefeito Léo Bezerra, e há quem diga que essa data foi escolhida do dia 18 deste mês para evitar que a base governista evite uma reedição daquilo que nós assistimos em 1998, no Clube Campestre, lá em Campina Grande, quando os ex-governadores Ronaldo Cunha Lima e José Maranhão, que eram aliados, que eram do MDB, romperam politicamente durante um evento lá no Campestre. Então, havia uma expectativa crescente com relação a essa plenária do Orçamento Democrático aqui em João Pessoa, exatamente por conta desse clima de rompimento entre o prefeito Cícero Lucena e a base do governo. E a expectativa girava em torno da presença de Cícero. Como é que ia ser essa plenária, colocando na mesma mesa de autoridades o prefeito Cícero Lucena, o vice-governador Lucas Ribeiro, Adriano Galdino, João Azevedo, Nabor Vanderlei, ou seja, ia ser, Caio, aquela... torta de climão. Um caldeirão ali. Como já foi, viu? Já ocorreu esse climão em outras edições do Orçamento Democrático nos últimos meses. Ia ser esse caldeirão ali, fervendo dentro da base do governo, para evitar uma possível reedição do que aconteceu em 98. Os aliados de João Azevedo decidiram aí por escolher o dia 18 de setembro, uma data em que Cícero estará sendo representado pelo vice-prefeito Léo Bezerra, que vai ter uma missão difícil ali de fazer esse papel de bombeiro, talvez, dentro dessa base governista. Hoje, em fogo, impactada em chamas. Haja água. Às vezes os bombeiros chegam atrasados, né? Vamos ver se ele chega a tempo para apagar esse fogo. Porque a nota, por exemplo, hoje colocou mais lenha nessa fogueira, né? A gente vai ver aí os cenas dos próximos capítulos. Tem ouvinte aqui comentando, tem a Givanilda dizendo parabéns, Caio, pelo comentário. Tem o Pedro Limeira dizendo: Caio, boa, o prefeito precisa fazer a peregrinação do São Buraco Quebra-Costela. Tem aqui o Gustavo Cruz dizendo: Caio, acho muito injusto com o eleitor que elege um prefeito para passar 4 anos e em 2 anos ele deixar o cargo. Deveria ser proibida essa prática. Tá aqui o Gustavo dando a opinião dele. Obrigado a todos que participaram. Grande abraço a todos vocês. A gente vai chegando ao fim do CBN João Pessoa. Obrigado, Felipe e João também. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Henrique. Na edição, Felipe Nunes. E na produção, Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação, Caio Ismael. Um grande abraço, uma ótima tarde para você. A gente se encontra amanhã.